Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Mestre Pokémon, Volume 5, Parte 4, Capítulo 611. Depois de falar brevemente com Red, Axel foi até Charizard para conversar. Ele me contou sobre as energias do tipo fogo e todos os riscos de dominar todos os tipos de energias. Ele queria perguntar a Charizard o que ele queria fazer. Claro, ele sabia o que ele escolheria. Exceto pelo calor, dominarei todos os tipos de energias, disse Charizard corajosamente. Charles, pense um pouco sobre isso. Primeiro, nós nem sabemos como dominar essas energias. Marcos disse algumas coisas sobre isso, mas pode ser diferente para o tipo fogo. Não importa quanto tempo isso levaria. Eu quero ser um Pokémon do tipo fogo completo, disse Charizard. Vendo quão sério Charizard estava, Axel não conseguiu dizer não. Red havia dito que ele deveria começar a treinar seus Pokémons em energias quando eles alcançassem o nível 3. Charizard e Shedin já eram os mais próximos de alcançar o nível 3 agora, enquanto Slovenperor já estava no nível 3. Slovenperor ainda precisava de alguma experiência para ser chamado de um Pokémon de nível 3 genuíno. Axel também teve uma discussão com Red sobre tipos psíquicos e de gelo. Slovenperor tinha 2 núcleos agora. Ele queria saber os requisitos daqueles que tinham 2 tipos. No entanto, ele não recebeu nenhuma boa resposta. Axel, você é o único que tem um Pokémon que tem 2 tipos, e esse Pokémon é um Pokémon de Rank Rei. A maioria dos Pokémon que tem 2 tipos morre antes de chegar ao Rank Rei porque seus núcleos são muito instáveis. Então, não tenho ideia dos requisitos para esses Pokémon que têm 2 tipos. Jim, uma missão especial foi gerada. Jim, missão especial. Tenha 20% de maestria em pelo menos uma energia de cada tipo de Imperador Lento. Nível de dificuldade, C. Recompensas, depende do desempenho. Penalidade, Slovenperor não pode subir de nível para campeão. A missão ajudou um pouco Axel, mas primeiro ele precisava saber quais eram os tipos de energia para tipagem psíquica e tipagem de gelo. Axel e Red conversaram sobre isso longamente. Red deu algumas sugestões, mas por algum motivo, Axel sentiu que essa não era a resposta completa. De acordo com Red, esses eram os tipos de energias que os treinadores estavam treinando seus Pokémons. Então, pode haver algumas energias ocultas que eles podem nem saber. Axel ficou curioso e queria explorar outras opções. Outra semana se passou, agora ele estava finalmente pronto para a batalha de ginásio. Ele já tinha reservado uma passagem para Violet City para amanhã. A viagem de avião duraria 2 dias. Ele também tinha se registrado para a batalha de ginásio, que aconteceria depois de 4 dias. Ele queria dar a si mesmo um dia de tempo para mais preparação. Ele tinha um dia restante e queria passar um tempo de qualidade com sua família. Red também iria para casa amanhã. Como Axel não estaria aqui, Red não tinha nada para fazer aqui. Ele também estava com saudades do filho. Red, você está tentando partir em uma missão difícil em breve? Perguntou Axel. Não agora. Acabei de chegar de uma missão difícil e vou descansar por alguns meses agora. Por que você pergunta? Bem, se você vai assumir alguma missão difícil, diga-me e também conte a Blue sobre isso. Posso perguntar por quê? Bem, não posso explicar, mas a próxima missão difícil pode ser sua última e isso inclui Blue também. Como você conseguiu a informação? Do seu sistema? Sim, você pode dizer isso. Mas o sistema não me diz em qual missão tal coisa aconteceria, mas sinto que vai acontecer em breve. Só estou dizendo isso para você e Blue tomarem algumas precauções. Red ficou atordoado depois de ouvir isso. Não era toda vez que você ouviria sobre sua própria morte. Obrigado, Axel, vou manter isso em mente e contar a Blue também, disse Red. Axel não sabia se esta era a versão anime ou a versão game deste mundo. Havia muitas coisas neste mundo que já eram diferentes de anime e games como a manipulação de Arceus. No entanto, se esta era uma versão anime, então não havia Red ou Blue quando Ash e Grey começaram sua jornada. Axel podia dizer com certeza que eles tinham morrido no futuro. Ele não sabia quando eles iriam morrer, mas deveria ser em breve. Olhando para o anime, Axel podia dizer que Ash e Grey não sentiam tanta falta do pai. Então Red e Blue devem ter morrido bem cedo. Agora mesmo, Noah estava muito ocupado depois de ser o prefeito da cidade. A cidade havia recuperado muito dinheiro do prefeito anterior e agora estava tudo bem. Mesmo sem a ajuda da Liga, estava indo bem. No começo, os turistas estavam hesitantes em vir para cá, pois não havia apoio da Liga. Mas depois de algum tempo, a hesitação passou e o número de turistas estava aumentando em um bom ritmo. No entanto, isso também significou muito trabalho para Noah. Hoje, Noah tirou uma folga, pois amanhã Axel sairia de casa. Eu também quero ir e desafiar ginásios no futuro, disse Agnes com um beicinho no rosto. Viver na cidade começou a ficar chato para ela. Ela estava frequentando aulas na escola e treinando seus Pokémons e a si mesma, mas isso começou a se tornar monótono para ela. Ah, não se preocupe. Só mais 4 anos, então você poderá começar sua jornada, disse Axel, mas isso pareceu ter o efeito oposto nela. Mais 4 anos? Como vou passar o tempo? Voltarei depois de 1 ou 2 meses e então poderemos ir a algum lugar ao ar livre. Sim, isso seria ótimo, disse Agnes. Axel estava em casa há algum tempo e queria explorar. Depois de vencer o ginásio, ele iria explorar a região de Johto. Eles fizeram um grande churrasco à noite. Os Squirtle de Axel, Magnemite e o Squirtle de Agnes se tornaram melhores amigos e agora o Squirtle de Agnes estava triste por eles terem que se separar. Axel não queria que eles se separassem, mas ele também queria que seus Pokémons vissem o mundo e tivessem alguma experiência. No entanto, até os 3 meses de idade, eles não conseguiam nem treinar. Então, deixá-los aqui em casa também não era uma má ideia.
Axel tentou convencê-los, mas eles não saíram voando. O drama deles tinha começado uma semana antes. Já fazia uma semana e todos os três tinham começado a dormir juntos. Eles acordavam juntos e faziam tudo juntos. Depois de ver que Axel não conseguia convencê-los, ele decidiu deixá-los lá. Squirtle, Skit, Squirtle, Skit, Maging. Quando Axel disse que eles poderiam viver juntos por mais 2 meses, todos começaram a dançar de felicidade. Era estranho e adorável ao mesmo tempo. Os jovens Pokémons eram extremamente fofos. Escute Squirtle e você também Magnemite. Eu voltarei depois de 2 meses, então teremos que começar nossa jornada. Aproveite essas férias o máximo que puder, mas depois disso, temos que ser sérios, disse Axel. Squirtle e Magnemite concordaram. Axel também comprou óculos pretos para Squirtle como o Squirtle de Axel. O Squirtle de Agnes também queria, então ele comprou para ele também, mas ele poderia conseguir um para Magnemite, pois ele só tinha um olho. Ele não queria deixar Magnemite sozinho, então ele fez óculos pretos personalizados para ele com apenas um olho. Axel se divertiu com sua família à noite com uma pequena festa. Depois de passar algum tempo com eles, ele começou a perceber o quão importantes eles eram em sua vida. Ele acreditava que não estaria aqui se não tivesse essa família. A família lhe dava uma sensação de alívio, uma sensação de proximidade. Ele não queria perdê-la. No dia seguinte, Red e Axel estavam prontos para ir ao aeroporto. Aaron iria com eles. Ele se despediu da família e foi para o aeroporto. Boa sorte na sua primeira batalha de ginásio na região de Johto, disse Red após apertar sua mão. Ambos estavam seguindo caminhos separados, então isso foi um adeus por um tempo. Obrigado, vou acabar com isso. Bom, não quero ouvir você perdendo a primeira batalha de ginásio da região de Johto. Temos uma reputação a manter. Haha, eu sei. Eu vou derrotar aquele líder de ginásio. Depois de uma boa conversa, ambos começaram a se preparar para o avião. 2 dias de voo não eram brincadeira. Axel nunca gostou da viagem de avião. Ele iria a pé, mas levaria muitos meses para chegar lá caminhando. Então ele não tinha escolha. Depois de chegar a Violet City, ele primeiro reservou um quarto em um grande hotel. Ele tinha algum dinheiro agora e podia gastá-lo. Então ele foi às compras. Ele já havia planejado suas estratégias de batalha e nunca quis se estressar com isso antes de um dia de batalha de ginásio. Ele podia ver que havia muitas pessoas na cidade. Ele já tinha estado em Violet City antes e a multidão nunca foi tão grande. Ei, o que está acontecendo? Perguntou Axel a um estranho. Ouvi dizer que um renomado treinador Axel Blaze vai competir amanhã contra Roy Faulkner. Quero ver essa batalha também. Não acho que esse treinador de canto possa derrotar Faulkner. Ah, quanto custa o ingresso? Eu também quero ver, disse Axel. Você só pode sonhar com isso agora. Todos os ingressos foram reservados. Ouvi dizer que o preço do ingresso subiu para 20 mil Pokédólares. Não vou desperdiçar tanto dinheiro no ingresso. Então como você vai ver isso? Bem, eles estão mostrando as batalhas em várias telas ao vivo em muitos lugares. Isso só custou cerca de 2 a 3 mil Pokédólares. Eu já reservei o ingresso. Você quer reservar também? Eu posso ajudar você. Se eu começasse a reservar um ingresso para isso, como você assistiria à batalha? Pensou Axel, mas não disse em voz alta. Não quero desperdiçar 2 mil Pokédólares em uma batalha de ginásio, disse Axel e se desculpou. Axel estava xingando Faulkner por dentro. Aquele cara estava ganhando muito dinheiro usando-o. Axel obviamente usou sua máscara de marca registrada, barba falsa e bigode para se esconder. Quando ele ficou famoso, tornou-se quase obrigatório usá-lo nas cidades. Axel ouviu outros falando também, e nenhum deles estava do lado de Axel vencendo essa batalha. Bem, este não era seu território, então isso era esperado. Ele tinha visto Roy lutar, mas podia dizer que Roy não era tão bom quanto Kent ou Morgan. Ele era mediano, mas Axel sabia que Roy ainda lhe daria uma corrida pelo seu dinheiro. Axel não queria comprar nada agora. Então, ele apenas foi a um restaurante, fez uma boa refeição e também alimentou seus Pokémons. Então ele foi para seu quarto de hotel para descansar. A batalha poderia começar às 9 da manhã e ele foi informado para comparecer 1 hora antes da batalha. Então ele teve que chegar ao ginásio às 8 da manhã. Depois de se despedir de seus Pokémons, ele foi dormir. Capítulo 612. No dia seguinte, Axel acordou às 5 da manhã e se preparou para a batalha. Ele chamou seus 3 Pokémons e os recontou o plano de batalha. Não se preocupe, nós vamos vencer isso. Apenas confie em mim, ok? Fizemos todos os preparativos que podíamos. Não há problema, assegurou Axel ao seu Pokémon. Como essa era a primeira batalha de ginásio dos jovens Pokémons, eles estavam nervosos. Ter a garantia de Axel os ajudou muito. Ele desceu e pediu comida leve para ele e seus Pokémons. Não se preocupe, garoto, batalhas de ginásio não são tão difíceis. Você deveria perceber que somos mais fortes que Pokémons normais, disse Charizard para Togetic. Chuki, tu ri, claro, eu sei disso. Togetic não sabia que Charizard não tinha participado de uma batalha de ginásio até agora. No entanto, Charizard também não estava errado sobre isso. Os Pokémons de Axel eram normalmente mais fortes do que os Pokémons de outros treinadores. Isso era um fato e isso era devido ao sistema. Depois de comer um café da manhã leve, o time se preparou para a batalha de ginásio. Axel colocou sua máscara, bigode falso e pão e começou a andar em direção ao ginásio. Ao entrar na área de recepção, ele mostrou seu Pokécard para verificação. Oh, bom dia, Sr. Axel. Por favor, espere na sala de espera. A multidão está enlouquecendo. Não queremos incomodá-lo. Você pode pedir qualquer comida que quiser na área de espera, disse a recepcionista. Axel seguiu a recepcionista até a sala de espera. A sala era grande o suficiente para 4 pessoas. Havia sofás e mesas. Senhor, o líder do ginásio está muito ocupado e só o encontrará durante a batalha de ginásio. Você pode pedir qualquer comida ou bebida se quiser.
disse a recepcionista. Não, eu só gostaria de um tempo de silêncio, respondeu Axel. Depois disso, a recepcionista foi para seu próprio trabalho. Axel percebeu que os líderes de ginásio de Johto não gostavam muito dele. Durante as batalhas de ginásio da região de Kanto, o líder de ginásio vinha para a sala de espera para se apresentar, mas Roy não pensou em fazer isso. Ele estava ficando arrogante e Axel estava ficando impaciente. Antes, Axel só queria os emblemas de ginásio da região de Johto para sua carreira. Agora, ele queria esmagar todos os líderes de ginásio da região de Johto. Roy era o pai de Faulkner, que seria o líder de ginásio nos jogos. Ele não sabia se o filho havia chegado a este mundo, pois o cara era muito jovem, mas ele não se importava. Nos jogos, essa seria a primeira batalha de ginásio e seria muito fácil também, mas Axel sabia que esse não seria o caso aqui. Roy viria com todas as coisas que ele tinha e não seria agradável. Depois de esperar por quase 45 minutos, a recepcionista voltou para convidar Axel para a batalha de ginásio. Senhor, você está pronto para o desafio? Sim, eu nasci pronto, disse Axel com arrogância. A recepcionista também podia sentir que Axel estava ficando bravo, mas ela não podia fazer nada. Ela então guiou Axel até o estádio para a batalha de ginásio. Senhoras e senhores, eu sou Rabin e serei seu anfitrião hoje. Hoje temos uma batalha de ginásio interessante, ou melhor, o desafiante é interessante. Ele é famoso no mundo todo. Ele é o sucessor do mestre Pokémon e é muito famoso na região de Kanto. Agora, ele veio até a região de Johto para provar a si mesmo. Vamos dar as boas-vindas ao nosso desafiante para esta noite, Axel Blaze. Axel subiu ao palco. Houve alguns aplausos da multidão, mas a maioria eram vaias. Axel não era da região de Johto, então isso era esperado, mas isso deixou ainda mais irritado. Ele iria mostrar a essas pessoas do que ele era feito. Agora temos o líder de ginásio da Cidade Violeta. Vocês todos sabem quem ele é e ele está em nossos corações há muito tempo. Vamos dar as boas-vindas a Roy Faulkner. A multidão explodiu após ouvir o nome de Roy. A maioria deles se levantou para cumprimentar Roy enquanto ele caminhava com um sorriso acenando com a mão para a multidão. Axel podia sentir que Roy era muito querido em sua cidade. Ele sabia que Roy não era tão forte quanto Kent ou Morgan, mas ele ainda era um líder de ginásio. Antes do início da batalha, deixe-me contar as regras desta batalha de ginásio. Esta é uma batalha de ginásio de 3 contra 3 pokémons. Apenas o desafiante pode mudar seus pokémons durante a batalha. Se a batalha terminar em empate, o desafiante será considerado vitorioso. Como este é o primeiro ginásio do desafiante, o líder do ginásio só pode usar pokémons da categoria de classificação rara. O líder do ginásio e o desafiante não podem usar nenhum item durante a batalha de ginásio. O líder do ginásio deve tirar seus pokémons primeiro. Estas são as regras da batalha de ginásio. Vocês dois estão prontos para a batalha? Sim, sou eu, disse Roy. Sim, sou eu, disse Axel também. O líder do ginásio foi solicitado a enviar seu primeiro Pokémon, disse Rabin. Saia Murkrow, gritou Roy enquanto jogava a Pokébola no ar. Muerricavv, gritou o Pokémon enquanto começava a voar pelo estádio. O estádio era normal. Era grande, com uma placa de Pokébola no meio e havia várias pedras pontudas no chão. Saia, Gary, disse Axel, e Primeape subiu ao palco. Roy estava avaliando Primeape enquanto Axel estava olhando para Murkrow. A evolução de Murkrow não havia sido encontrada até agora, pois ninguém jamais havia pensado em usar Dustone nele. Dustone era relativamente difícil de encontrar e era rara no mercado. Roy, posso chamar um dos meus pokémons para assistir à batalha? Ele está muito interessado em ver essa batalha de ginásio. Claro, não tenho problema com isso, a menos que não esteja participando dessa batalha de ginásio. Não se preocupe, não é, disse Axel e jogou outra Pokébola no ar. Roa-rom. A multidão ficou em silêncio quando Charizard entrou em campo. O calor do estádio aumentou muito e todos começaram a suar. Ninguém pensou que Axel tinha um Pokémon de rank rei com ele. Charles, controle sua aura, disse Axel. Ah, ok, pai, disse Charizard enquanto o calor desaparecia imediatamente. Todos podiam dizer que este era um Pokémon de classificação rei e era muito poderoso. Roy estava se xingando por permitir isso. Na verdade, ele não tinha autoridade para impedir, pois isso não estava nas regras. Axel tirou Charizard para mostrar a essas pessoas do que ele era feito e quão capaz de treinador ele realmente era. As vaias da multidão estavam começando a machucar seus ouvidos. Axel olhou para as estatísticas de Murkrow. Nome do Pokémon, Murkrow, idade 2 anos. Classificação do Pokémon, classificação rara. Habilidade, Insônia, 30%. Habilidade oculta, Prankster, 25%. Potencial, roxo, avançado. Saúde, 1900 ataque, é mais. Agilidade, D defesa, E. Ataque especial, é defesa especial, F. O Pokémon estava bem, mas não era tão impressionante. Axel acreditava que com seu plano, Primeape poderia derrotar esse Pokémon. Vocês dois estão prontos para a batalha? Perguntou o árbitro. Ambos assentiram com a cabeça. Que a batalha comece, gritou o árbitro. Murkrow, use olhar malvado, disse Roy. Gary, use foco de energia, disse Axel. Axel descobriu que se Primeape usasse foco de energia 30 minutos antes, e quando usasse novamente, ele poderia atingir o estado de foco muito mais rápido. Então, quando ele estava na sala de espera, ele já havia dito a Primeape para usar esse movimento. Ele tinha certeza de usar Primeape como seu primeiro Pokémon. Olhar maldoso faria com que o alvo não conseguisse trocar. Roy sentiu que precisava derrotar Primeape primeiro e mostrar aos outros que Axel não era nada. Infelizmente, Axel não estava pensando em trocar o Pokémon.
Murkrow, agora use ataque de asa. Gyeori, comece com um soco de fogo. As asas de Murkrow brilharam e ele ficou pronto para atacar Primeape com suas asas. Ele voou alto no ar e então mergulhou em direção a Primeape para usar o movimento. Primeape também estava se concentrando em Murkrow. Na verdade, Primeape estava em desvantagem, pois estava no chão e Murkrow podia voar. No entanto, depois de ver as capacidades de voo, Axel percebeu que Murkrow não tinha uma velocidade muito boa. Era decente, mas não tão boa quanto Pidgeot. Axel estava usando o sentido de aura para calcular o tempo. Agora faça isso, gritou Axel. Ambos os movimentos colidiram e ambos foram desviados pelo ataque um do outro. Murkrow, use Hurricane e depois use Drill Peck, gritou Roy. Gyeori, primeiro use Explosão Focada e depois ative Combate Corpo a Corpo, disse Axel. O furacão foi enorme, os ventos começaram a soprar e então começaram a se mover em direção a Primeape. Primeape usou Explosão Focalizada em Hurricane e devido ao uso de foco de energia primeiro foi capaz de cancelar totalmente o movimento. Mas Murkrow estava pronto para usar Drill Peck. Primeape era fraco contra o tipo voador. Então, Axel não queria que ele fosse atingido pelo ataque. Essa também foi uma das razões pelas quais Roy não ficou tão nervoso e quis acabar com Primeape primeiro. Foi por isso que ele disse a Murkrow para usar Minlook. Primeape usou uma combinação de todos os movimentos do tipo luta para conter o movimento. Como o movimento estava acima do nível 40, ele se tornou muito mortal. A batalha continuou por 4 minutos e Murkrow estava vencendo a batalha. Roy ainda podia ver que Axel estava muito calmo. Ele não estava gostando nem um pouco, então queria terminar a batalha o mais rápido possível. Axel estava esperando o momento certo e o momento havia chegado. Murkrow, use Dança das Penas. Feather Dance diminuiria o ataque do alvo em 2 estágios. Murkrow começou uma dança estranha e Primeape foi envolvido por um brilho azul de luz. Tinha feito efeito. No entanto, horror! Primeape deu um rugido enorme e saiu parecendo ainda mais forte. Primeape havia ativado sua habilidade oculta Defiant, que aumentava muito o ataque do usuário quando era atingido por um movimento de redução de status. Agora, Roy não sabia sobre a habilidade oculta de Primeape? Claro que ele sabia, mas ele não achava que o Pokémon de classificação rara teria maestria suficiente da habilidade oculta para ativá-la. No entanto, Roy estava errado. Primeape havia treinado essa habilidade oculta por uma semana inteira e ela havia melhorado para 65% e agora ela havia sido ativada. Gyeori, agora use Soco Focalizado, disse Axel. O tempo de concentrar energia estava chegando ao fim, então ele precisava acabar com essa batalha rápido. O movimento conectou e Murkrow não se machucou. O movimento foi muito poderoso. Roy percebeu que Murkrow pode perder essa batalha. Ele queria que ele usasse Perisong, mas isso levaria muito tempo para ser ativado. Se ele tivesse dito para ele usar o movimento no começo da batalha, então ele poderia ter alguma mudança. Então, sua solução foi partir para a ofensiva na batalha. Murkrow, use Vento de Cauda novamente e então use o movimento Ataque de Asa. Gyeori, defenda esse golpe, gritou Axel. Murkrow atingiu Primeape com um poderoso Wing Attack, mas Primeape levou o golpe. Axel já havia dito para ele usar o movimento Contra-Ataque naquele momento. Agora termine com Soco Trovão. Bang! Não, gritou Roy enquanto Murkrow era jogado no chão. Ele havia desmaiado. Contra-ataque dobraria o poder de ataque se o usuário fosse atingido por um movimento físico. Com a ativação da habilidade oculta e contra-ataque e soco trovão contra os quais Murkrow era fraco, ele não tinha chance de se levantar novamente. Axel tinha escondido os movimentos contra-ataque e soco trovão e não disse a Primeape para usá-los durante a batalha. Ele queria surpreender Roy e cara, ele ficou surpreso. Capítulo 613. Murkrow não pode lutar. Primeape vence. O líder do ginásio é solicitado a enviar seu próximo Pokémon, disse o árbitro. A multidão ficou em silêncio depois de ouvir isso. Eles nunca pensaram que Roy seria o único a perder a primeira batalha. Eles tinham grandes esperanças em Roy, mas agora eles não sabiam quem seria o último vencedor. A primeira batalha sempre foi importante em batalhas de ginásio porque determinava o ritmo de toda a luta. Perder a primeira batalha seria difícil para qualquer um. No entanto, Roy era um líder de ginásio experiente. Ele não olhou para ele se sentindo perdido. Ele enviou seu próximo Pokémon. Saia Fearo. Fearo foi o próximo Pokémon que Roy escolheu e foi uma boa escolha. Era um Pokémon voador, normal e era mortal. Primeape tinha vencido, mas também estava ferido. Não tinha nenhum movimento de cura e usá-lo agora seria simplesmente estúpido. Volte, Gyeori. Você fez um bom trabalho, disse Axel e chamou Primeape. O desafiante deve enviar seu próximo Pokémon, disse o árbitro. Vamos lá, Aerodactyl, disse Axel e jogou a Pokébola bem alto no ar. Aerodactyl era um Pokémon perfeito para Fearo. Fearo era fraco para movimentos do tipo pedra e Aerodactyl tinha muitos deles. Axel podia dizer que Fearo era mais forte que Murkrow, mas ele acreditava que Aerodactyl poderia lidar com isso. Ele olhou para as estatísticas de Fearo. Nome do Pokémon, Fearo, idade 3 anos. Classificação do Pokémon, classificação rara. Habilidade, olho aguçado, 45%. Habilidade oculta, franco atirador, 25%. Potencial, vermelho, avançado. Saúde, 2000 ataque, é mais. Agilidade, D defesa, E. Ataque especial, é defesa especial, F. É mais poderoso que Murkrow, murmurou Axel para si mesmo. Se Aerodactyl e Primeape pudessem derrotá-lo, então Axel estava confiante de que Togetic poderia lidar com o Pokémon final. Togetic era o Pokémon mais poderoso entre os 3. Foi por isso que ele foi escolhido para ir por último. Vocês dois estão prontos para a batalha? Perguntou o árbitro. Sim, eu sou. Sim, eu sou. Que a batalha comece. Fearo, comece com agilidade e progrida.
Aerodactyl, use Tempestade de Areia. Este foi seu grande movimento. Sandstorm subiu para o nível 40 mais e era mais poderoso e feroz do que o normal Sandstorm. Agora Fearu tinha olho aguçado, que o deixava ver em situações como Sandstorm, mas não era dominado 100%. Claro, Fearu podia ver no Sandstorm devido à sua habilidade, mas não era tão perfeito quanto em circunstâncias normais. No entanto, a outra vantagem e Axel esperava por isso era a capacidade de voo de Fearu. Sandstorm estava no nível 46 agora. Sim, ele tinha subido de nível bem. Aerodactyl estava se concentrando nesse movimento por uma semana e Axel realmente sorriu para subir de nível além do nível 45. Tempestade de Areia, Aerodáctilo, nível 40. A tempestade é mais violenta e fica mais difícil abrir os olhos e ver o usuário. Nível 45, a tempestade é ainda mais feroz. Agora ela cobriria uma grande área de 20 metros de raio e como o vento é tão feroz, o inimigo começaria a perder uma boa parte da saúde a cada segundo. Ela poderia ser ativada por 7 minutos. Axel estava contando com esse movimento para vencer. Ele também disse a Aerodactyl para usar Pedra Oculta depois de usar Sandstorm. Ele não disse isso em voz alta e queria manter isso em segredo. A tempestade atingiu Fearu. Ele conseguiu usar Elaborar, mas não conseguiu usar Agilidade pois foi perturbado pela tempestade. Fearu também estava tendo dificuldade para voar dentro da tempestade. Fearu, saia dessa tempestade. Use Razor Wind, gritou Roy. Razor Wind era um movimento onde o usuário criava um furacão e então criava cortes de vento a partir dele e atacava o oponente. Era um movimento poderoso se bem usado. Fearu deu um grito enorme quando começou a criar um furacão. Criar um furacão quando se estava no meio de uma tempestade era uma tarefa difícil, mas ele conseguiu. A Aerodactyl usou Rocha Polida para aumentar sua velocidade e então usou Tailwind para aumentar ainda mais sua velocidade. Então ele começou a desviar de múltiplos golpes de vento. Entretanto, alguns deles conseguiram acertá-lo. A Aerodactyl, use Pulso de Dragão, instruiu Axel. Ele concentrou seu poder e usou um raio de energia de dragão em direção a Fearu. Como Fearu ainda estava dentro da tempestade, ele não conseguiu desviar do ataque e foi atingido por ele. Pulso de Dragão foi um movimento poderoso e afetou Fearu. Fearu, use Golpe Aéreo. Usando todo o seu poder, ele voou para o céu. Ele ainda estava sob o efeito de uma tempestade e teve que usar energia extra. Então ele mergulhou para atacar a Aerodactyl. No entanto, Axel tinha um sorriso suave durante todo esse tempo. Quando estava se aproximando de Aerodactyl, Axel disse, agora use Gume de Pedra. Várias pedras pontudas saíram do chão e começaram a atacar Fearu. Roy disse para ele desviar do ataque, mas a velocidade de Fearu já estava muito alta e devido à tempestade, ele estava tendo dificuldade para desviar do ataque. Ele desviou de algumas pedras, mas também foi atingido por algumas delas. Esse foi um movimento poderoso e foi super efetivo contra Fearu. Ele foi jogado para fora do chão por aquele ataque e sofreu alguns danos sérios. No entanto, ele ainda era um Pokémon de classificação rara. Ele não cairia assim. A maioria dos movimentos de Fearu eram de natureza física, mas a Aerodactyl não o deixava chegar perto. Então ele não podia usar nenhum desses movimentos. Axel estava planejando essa batalha nas últimas 2 semanas, então ele estava confiante nesse movimento. Fearu, use Agilidade e depois use Erkuter. Razor Wind consumiria muita resistência, então Roy bolou um plano. Fearu não conseguiu lidar com a tempestade porque sua velocidade não estava no padrão. Se sua velocidade aumentasse por uma boa margem, então ele poderia causar algum dano. Roy era um líder de ginásio experiente. Ele sabia que poderia ter perdido essa batalha de ginásio, mas não iria desistir tão facilmente. Fearu, cancele Erkuter e use Mirror Move primeiro, disse Roy. Isso mudou um pouco a luta. Axel queria que a Aerodactyl desviasse de Erkuter e então disparasse um ataque, mas Fearu agora estava usando Mirror Move. Mirror Move deixaria o usuário executar o último movimento do oponente. No entanto, como o movimento não era totalmente dominado, Fearu não podia usar os movimentos de outros tipos. A Aerodactyl tinha usado Tailwind, então quando Roy disse a Fearu para usar o Mirror Move, ele copiou Tailwind. Agora com Agilidade e Tailwind, a velocidade de Fearu tinha aumentado por uma boa margem. Infelizmente ainda era tarde demais. Demorou um pouco para usar esses movimentos e a Aerodactyl não estava parado. Devido à tempestade de areia, Fearu conseguia ver bem, mas a Aerodactyl estava carregando feixe de meteoro. Era um movimento do tipo rocha superpoderoso que permitiria ao usuário reunir o poder do espaço e impulsionar o ataque especial e então o usuário dispararia um feixe poderoso em direção ao inimigo. Bang! Bang! O movimento atingiu Fearu diretamente. Ele não conseguiu desviar do movimento completamente, pois era tarde demais para reagir. Ele conseguiu se mover um pouco, mas isso não o ajudou em nada. Ele caiu no chão. A Aerodactyl usou Gume de Pedra novamente e isso feriu Fearu ainda mais. Ele usou o poder antigo, e felizmente conseguiu todo o boost em todas as estatísticas. A Aerodactyl estava mais forte do que nunca. Roy agora estava confiante de que perderia essa batalha. Fearu estava ferido e havia perdido muita saúde. Roy só tinha uma opção restante. Fearu, use todo o seu poder. Use Golpe Aéreo e Drill Peck, gritou Roy. Os olhos de Fearu brilharam em vingança. Durante todo o tempo, ele não foi capaz de machucar a Aerodactyl nem um pouco. Era um Pokémon arrogante e era o Pokémon do líder do ginásio. Ele queria machucar a Aerodactyl o máximo que pudesse.
Ele não ouviu Roy nem um pouco. Primeiro, ele usou Razor Wind para criar um furacão, mas eles começaram a lançar golpes de vento. Axel podia ver que essa era a luta final de Fearo. Aerodactyl, use Wide Guard e então use Rocha Polida novamente, disse Axel. Ele queria que ele desviasse desses ataques o máximo que pudesse e se fosse atingido por um dos ataques, Wide Guard estaria lá para defendê-lo. Um golpe de vento atingiu Aerodactyl, mas devido à tempestade, a velocidade do golpe foi muito baixa e ele também tinha boa defesa. Então Fearo deu um grito enorme e suas asas começaram a brilhar. Seu bico também começou a brilhar e então ele se moveu em direção a Aerodactyl em uma velocidade rápida. Use Gume de Pedra e então Rock Slide e tente desviar, disse Axel o mais rápido que pôde. Ele sabia que esse era o ataque final de Fearo. Quando Fearo estava se movendo e não se importando com nada, sua velocidade era reduzida e seu corpo estava sofrendo ferimentos. Isso era devido às rochas escondidas e pontudas que Aerodactyl tinha ao redor dele devido à pedra oculta. Axel pensou que seu impulso entraria em colapso após ser atingido por essas rochas, mas ele continuou. Em seguida, havia pedras que saíam do chão. Esta era Gume de Pedra. Isso certamente pararia sua investida, mas Fearo escolheu levar o dano e ele passou por aquelas pedras quebrando-se em pedaços. Este Fearo era alguém a ser apreciado. Aerodactyl então conseguiu jogar algumas pedras grandes em Fearo que o atingiram, mas ele ainda conseguiu avançar. Rock Slide teve uma pequena chance de fazer o inimigo recuar, mas infelizmente não foi ativado. Aerodactyl então tentou desviar do ataque, mas ainda foi atingido por um poderoso Drill Peck de Fearo. Com a Wide Guard e aumento na defesa de poder antigo, Aerodactyl foi capaz de defender esse ataque. O poder desse ataque havia diminuído muito por tantos obstáculos. Depois de atingir Aerodactyl com aquele ataque, Fearo fechou os olhos e caiu no chão. Ele tinha dado tudo de si naquele ataque. Aerodactyl ficou ferido depois de ser atingido por um movimento tão poderoso. Fearo era conhecido por seus bicos e ser atingido por Drill Peck era doloroso, mas ele ainda conseguiu lutar novamente. Aerodactyl, use Sunstorm, agora, gritou Axel e a tempestade ficou ainda mais feroz. Axel queria usar Aerodactyl na batalha final também e o tempo para Sunstorm estava acabando. Então, antes que o árbitro pudesse anunciar o resultado, ele disse para usar Sunstorm. Fearo não pode lutar. Aerodactyl vence. O líder do ginásio é solicitado a enviar seu próximo Pokémon, disse o árbitro. A multidão ficou em silêncio novamente. A primeira batalha pode ter sido por sorte, mas Axel conseguiu vencer a segunda batalha também e Axel nem perdeu um Pokémon enquanto o líder do ginásio já havia perdido 2 deles. Você é um treinador interessante, Sr. Axel. Disseram-me que esta seria uma batalha de ginásio difícil e me disseram corretamente. Bem, o dever do líder de ginásio não é lutar com o treinador no seu melhor, mas verificar se o treinador é capaz de se tornar o futuro campeão, disse Roy. Bem, então por que você não usa toda sua força na última batalha? Quero ver se você me obrigaria a enviar meu último Pokémon, disse Axel. Axel podia dizer que Roy estava lutando com toda a sua inteligência. Roy tinha muitos Pokémons de rank rei, mas ele teve que batalhar com Pokémons de rank raro nesta batalha de ginásio. Então, obviamente, ele não podia usar todo o seu poder. Esses Pokémons de rank raro foram adquiridos recentemente devido aos requisitos de ginásio. Então, ele não os treinou tão bem quanto seus Pokémons anteriores. Esses Pokémons estavam aqui apenas para verificar se o treinador era capaz o suficiente. Mas agora ele tinha que lutar contra Axel e vencer essa batalha de ginásio porque ele não queria que Axel vencesse. Mas ele não podia porque não havia treinado esses Pokémon muito bem. Então, ele disse tudo isso para salvar a cara, mas Axel voltou atrás dizendo para usar toda a sua força. Garoto, não pense que você é melhor que eu só porque eu não estou levando isso a sério. Você pode perder essa batalha de ginásio se me deixar bravo, gritou Roy. Capítulo 614. Você acha que pode vencer se for sério o suficiente? Deixe-me ter uma ideia. Quero ver o quão bons são os líderes de ginásio da região de Johto. Até agora tem sido chato, disse Axel com um sorriso. Isso foi como um desafio público que Axel fez aos líderes de ginásio da região de Johto. A multidão também estava amando esse drama, mas também estava brava com Axel porque ele estava desrespeitando seus líderes de ginásio. O que você está tentando dizer, garoto? Perguntou Roy. Quero dizer que você deve respeitar aqueles que o ganharam, mas está claro que você não estava presente na aula quando ela foi ensinada. Mostre-me seu poder total. Eu sei que você não pode me derrotar, disse Axel. Fearo era impressionante. Axel podia dizer que ele foi capaz de aprender algum tipo de movimento novo durante a batalha. Ambas as asas e bicos brilhavam em luz azul celeste, mas Roy não tinha cuidado bem dele. Você quer que eu mostre todo o meu poder? Eu vou te mostrar todo o meu poder. Saia, Pidgeot, gritou Roy e jogou uma Pokébola no ar. Crii! Pidgeot apareceu quando começou a voar no ar. A tempestade estava furiosa, mas Axel podia ver que Pidgeot era ainda mais forte que Fearo. Ele ainda estava tendo dificuldades na tempestade, mas a tempestade pode não limitar Pidgeot como Fearo. Esta seria uma boa batalha. Axel olhou para o Pidgeot para verificar sua página de estatísticas. Nome do Pokémon, Pidgeot, idade, 4 anos. Classificação do Pokémon, classificação rara. Habilidade, pés emaranhados, 65%. Habilidade oculta, grandes bicadas, 45%. Potencial, roxo, avançado. Saúde, 1800 ataque, C. Agilidade, C mais defesa, E. Ataque especial, E defesa especial, F. Esses foram alguns bons movimentos. Se fosse bem usado, o Pidgeot poderia ter uma chance de derrotar a Aerodactyl. No entanto, Axel estava rindo quando olhou para sua habilidade. A habilidade e a habilidade oculta foram dominadas em um bom estágio, mas a habilidade deste Pidgeot era pés emaranhados, e não olho afiado.
Tangled Fit aumentaria a evasão do Pokémon se ele estivesse confuso, o que seria inútil nessa luta. Olho aguçado, teria sido mais mortal. Roy estava falando com Axel porque ele queria que a Aerodactyl perdesse todos os Power UPS de poder antigo e Sandstorm. No entanto, Axel também não era tão estúpido a ponto de não perceber uma coisa tão simples. Desafiante, você gostaria de mudar o Pokémon? Perguntou o árbitro. Não, eu não. Vocês dois estão prontos para a batalha? Sim, eu sou. Sim, eu sou. Que a batalha comece. Pidgeot, use The Fog, e depois Tailwind, disse Roy. Aerodactyl, use Rocha Polida, Tailwind, disse Axel. No entanto, ele também disse secretamente para usar Pedras Oculta depois que Pidgeot usou The Fog. The Fog era basicamente usado para diminuir a evasão do alvo e remover perigos de entrada como Pedra Oculta. Roy sentiu que ainda havia algumas Pedras Oculta voando por aí, então ele queria removê-las. No entanto, Axel já havia dito a Aerodactyl para usar Pedra Oculta depois que Pidgeot usou o movimento The Fog por meio de comunicação mental. O movimento não foi muito eficaz devido à tempestade. Sandstorm estava furiosa e estava afetando Pidgeot. Pidgeot, agora use Furacão, e depois use Ataque de Asa, disse Roy. Aerodactyl, use Gume de Pedra para bloquear o ataque e manter sua posição, disse Axel. Ambos os movimentos colidiram e Pidgeot estava vindo em direção a Aerodactyl com asas brilhantes. Essa era uma das estratégias de Axel. A Aerodactyl também era um Pokémon do tipo voador, mas não era tão bom quanto Pidgeot quando se tratava de manurers voadores ou velocidade de voo. Então, competir com Pidgeot em movimentos do tipo voador e velocidade de voo era estúpido. Foi por isso que Axel disse a Aerodactyl para manter sua posição. Ele mal se moveria e tentaria se esquivar e defender os ataques enquanto aumentava sua defesa e poder de ataque. O Wing Attack foi bloqueado por Pedra Oculta, quando Pidgeot foi atingido por ele, mas ele não vacilou e continuou em direção a Aerodactyl. Roy sabia que se quisesse vencer esta batalha, ele precisava que Pidgeot se aproximasse de Aerodactyl, mesmo que Pidgeot tivesse alguns movimentos de tipo especial. Eles não eram tão fortes quanto os movimentos de tipo físico e os movimentos de tipo especial podiam ser bloqueados por esta tempestade severa e outros movimentos de Aerodactyl como Gume de Pedra. Ele já havia cometido o mesmo erro com Fearo. Ele não queria cometer o mesmo erro novamente. Depois de ser atravessado por Pedra Oculta, Pidgeot chegou perto de Aerodactyl. Axel não disse para ele usar Gume de Pedra novamente. Isso consumiu muita estamina e Aerodactyl já estava começando a ficar cansado. Ele disse para ele usar Rock Slide. Aerodactyl conseguiu atirar 3 pedras e uma delas conseguiu acertar Pidgeot. Felizmente ele vacilou e o movimento foi cancelado. Aproveitando a oportunidade, ele usou Presas de Fogo e então jogou Pidgeot no chão. Ele então começou a atacar Meteor Beam, mas o movimento foi cancelado pois Pidgeot conseguiu se recuperar muito rápido e acertou Aerodactyl com o Wing Attack. Aerodactyl imediatamente usou Cauda de Ferro para causar mais dano e então recuou e usou Sopro de Dragão. A batalha continuou por mais 5 minutos. Aerodactyl já estava cansado depois de usar tantos ataques e estava perdendo a batalha. Sua resistência estava baixa o tempo todo. Pidgeot também tinha vários ferimentos no corpo, mas ainda tinha uma boa quantidade de resistência para continuar a batalha novamente. Aerodactyl sabia que perderia essa batalha, então queria causar o máximo de dano em Pidgeot. Aerodactyl, use Gume de Pedra com força total. Não se segure, disse Axel. Pidgeot era fraco para movimentos do tipo pedra. Feixe de meteoro era muito longo para carregar e não era adequado para esta batalha, então ele disse a Aerodactyl para usar borda de pedra. Horror! Aerodactyl deu um grande grito e pedras pontudas saíram do chão e começaram a cercar Pidgeot. Elas começaram a prender Pidgeot e algumas delas até perfuraram o pobre Pokémon. Crii! Pidgeot deu um grito de dor depois de ser ferido. Jim! O gume de pedra do Aerodactyl subiu para o nível 40. Ele não conseguia manipular parcialmente as pedras e prender o alvo. Isso surgiu na hora certa. Aerodactyl, desative a tempestade e então use o raio de meteoro, disse Axel. Enquanto Pidgeot lutava para sair dessa situação, Aerodactyl primeiro desativou Sandstorm. Ele iria desmaiar muito em breve e os outros Pokémon de Axel seriam afetados pela tempestade. Então ele começou a carregar Feixe de Meteoro. Quando ele disparou o feixe, Pidgeot conseguiu sair da amarração, mas ainda foi atingido pelo ataque. Bum, bum. Este era um raio poderoso. Aerodactyl tinha usado toda a sua força neste ataque e Pidgeot agora estava gravemente ferido. Após usar o ataque, Aerodactyl foi para o chão. Ele havia desmaiado. Aerodactyl não consegue lutar, Pidgeot vence. O desafiante é solicitado a enviar seu outro Pokémon, disse o árbitro. Axel olhou para Roy com um sorriso. Algumas das multidões estavam aplaudindo e dizendo que o líder do ginásio acabaria com Axel. Alguns deles estavam dizendo que Axel recebeu o que merecia, enquanto os mais maduros estavam em silêncio. O público maduro sabia que não havia a mínima chance de Roy vencer essa batalha de ginásio agora. Pidgeot estava gravemente ferido e também havia consumido muito de sua resistência. Se Togetic viesse aqui agora, ele varreria Pidgeot com um único ataque. Togetic não era um Pokémon normal. Era o Pokémon mais poderoso da categoria Pokémon Jovem. Axel olhou para Roy e disse com um sorriso. Você ainda tem certeza de que vai vencer essa batalha de ginásio? Uf. Se eu tivesse começado a levar a sério desde a primeira batalha, eu definitivamente teria vencido, disse Roy. Axel ficou surpreso com a estupidez de Roy. Você é um líder de ginásio. Haja como um. Era isso que ele queria dizer. Líderes de ginásio não deveriam ser sábios e experientes em transmitir sabedoria aos treinadores? Por que ele estava vendo um bebê chorando aqui? Todas as coisas ditas por Axel e Roy eram altas, para que a multidão pudesse ouvi-los. Alguns deles concordaram. Sério?
Por que não começamos a batalha de novo? Você manda seus pokémons novos e eu vou derrotar todos os 3 com meu último pokémon. Mas você vai ter que considerar que perdeu essa batalha de ginásio e me dar o emblema primeiro. Que tal isso? Perguntou Axel. Roy sabia que se concordasse, ele poderia vencer a batalha, mas estaria perdendo muita reputação. Então ele recusou. Não, esta é uma batalha de ginásio e seguiremos as regras, disse Roy. Ah, você está com medo? Perguntou Axel com um sorriso. Na multidão, Roy, aceite esse desafio. Estamos com você, gritou um dos fãs. Sim, mostre ao treinador de canto do que somos feitos, gritou outro. Sim, aceite esse desafio e vença-o. Essas foram as declarações que saíram da multidão. Roy conseguia ouvir cada um deles. Ele também queria dar uma lição naquele pirralho e mostrar que os líderes de ginásio da região de Johto deveriam ser levados a sério. Então ele começou a pensar nas consequências. Axel estava certo. Ele não iria vencer essa batalha agora. Ele tinha que dar esse distintivo de ginásio para ele. As coisas já estavam fora de controle e ele queria ganhar alguma fama com isso. Então, qual foi o problema? Ok, concordo com seu desafio, disse Roy. Ele tinha muitos pokémons que eram de rank raro e também eram muito poderosos. Ele sabia que poderia encarar esse desafio. Ok, deixa eu ver se entendi. Mesmas regras e eu já tenho o distintivo de ginásio. Sim, você está certo. Mas já que você vai desperdiçar meu tempo, eu também quero alguma compensação. Ah, o que seria isso? Se eu vencer essa batalha, o que acontecerá eventualmente? Quero 1 bilhão de Poké-Dólares, disse Roy. Então eu também vou querer 1 bilhão de Poké-Dólares se eu ganhar, disse Axel. Eu concordo, mas você teria que vencer primeiro, disse Roy. A multidão estava enlouquecendo enquanto Roy aceitava o desafio. Alguns deles achavam que Axel realmente iria conseguir. Essa era uma aposta absurda. Axel tinha que derrotar todos os 3 pokémons de classificação rara de Roy com um de seus pokémons restantes. Até um idiota sabia que Axel iria perder essa batalha. O árbitro original foi e deu o distintivo de ginásio para Axel. Axel havia adquirido o distintivo Zephyr. Axel queria fazer a dança estranha que Ash sempre fazia quando ganhava um distintivo, mas sabia que não era o momento certo e também era muito embaraçoso. O árbitro então saiu do palco. Este era o árbitro que foi eleito pela liga para batalhas de ginásio. A batalha oficial de ginásio estava praticamente acabada agora, então o árbitro não precisava comparecer a esta batalha. Outro árbitro pessoal de Roy veio ao palco para a batalha. A batalha começaria novamente. O vencedor da batalha ganharia 1 bilhão de Poké-Dólares do perdedor. As regras da batalha são: esta é uma batalha de Pokémon 3 contra 1. Apenas o desafiante pode mudar seus Pokémons durante a batalha. Se a batalha terminar empatada, o desafiante será considerado vitorioso. O líder do ginásio só pode usar Pokémons de categoria de classificação rara. O líder do ginásio e o desafiante não podem usar nenhum item durante a batalha de ginásio. O líder do ginásio deve tirar seus Pokémons primeiro. Eram as mesmas regras de antes, com algumas pequenas mudanças. Líder de ginásio, por favor, envie seu primeiro Pokémon, disse o árbitro. Apareça Dragonite, disse Roy. Dragonite saiu com um rugido. Não era tão poderoso quanto Pidgeot, mas era um Pokémon do tipo dragão, e eles tinham uma resistência e defesa enormes. A multidão foi à loucura depois de ver o Pokémon. Este era um Pokémon do tipo dragão, e era uma visão muito rara de se ver. O desafiante deve enviar seu único e último Pokémon, disse o árbitro. Axel deu um sorriso maligno, e então chamou seu último Pokémon. Venha, Slovenperor. Capítulo 615. O majestoso e imortal Pokémon saiu da Pokébola. No minuto em que saiu, todos sabiam que este não era um Pokémon de classificação rara. Era pelo menos um Pokémon de classificação rei. Roar. Ele deu um rugido enorme depois de sair. Francamente, ele estava bravo, pois estava planejando dormir bem, mas agora precisava lutar contra esses Pokémons fracos. Slovenperor era um Pokémon de nível 3 de classificação rei e era muito forte. Ele ainda precisava de alguma experiência, pois subia de classificação muito rápido, mas não era fraco contra um Pokémon de classificação rara. A multidão ficou em silêncio por alguns segundos e então começou a reclamar. Que diabos é isso? Por que ele derrotou um Pokémon tão forte? Sim, isso é apenas trapaça. Sim, o líder do ginásio também tem alguns Pokémon poderosos, mas ele seguiu as regras, enquanto este treinador de canto não está seguindo as regras. Esses eram os gritos que saíam da multidão. Até Roy ficou bravo quando Axel invocou um Pokémon de nível 3 de rank rei para batalhar com um Pokémon de rank raro. Que diabos é isso? Por que você está levando um Pokémon de nível 3 de rank rei para lutar? Isso vai contra as regras, disse Roy. Meu caro líder de ginásio, nós concordamos que as regras seriam as mesmas e até o árbitro disse a mesma coisa. Ainda não faz sentido. Você acabou de se registrar na região de Johto. Como você pode ter um Pokémon de rank rei? Disse Roy. Oh, por que você não verifica meus papéis? Você descobrirá que Slovenperor é elegível para as batalhas de ginásio da região de Johto, disse Axel. Roy chamou pessoalmente o árbitro para verificar novamente os dados e descobriu que eram verdadeiros. Quando o árbitro disse que Axel não estava mentindo, a multidão ficou em silêncio novamente. Até um idiota sabia que seria um massacre. O que Miau comeu na sua língua? Primeiro você me disse que poderia me derrotar se fosse sério no começo. Então você disse que meu Slovenperor não poderia nem lutar nesta batalha quando você concordou anteriormente em concordar com as mesmas regras. Você é um líder de ginásio. Tenha um pouco de vergonha. Agora você pode dizer que não quer que meus Pokémon, mas eu mesmo, lutem nessa batalha.
Se você está pensando em dizer isso, então eu posso concordar também. Eu vim aqui pensando que teria uma aventura na região de Johto, mas parece que nem os líderes de ginásio querem isso. Axel não se conteve quando começou a falar. A multidão ficou em silêncio novamente e Roy também. Roy agora não tinha como sair no topo. Ele iria perder essa batalha e o bilhão de Pokédólares. Mas o mais importante, ele iria perder sua fama e reputação. Você quer começar a batalha? Perguntou o árbitro. Estou pronto, disse Axel. Roy também assentiu com a cabeça. Que a batalha comece. Foi o que todos pensaram que seria. Foi um massacre. Devido ao monarca do Slowemperor, os Pokémons já estavam assustados e seu momento não foi normal. Alguns deles também estavam olhando para o Slowemperor com respeito quando o Slowemperor usou um único movimento para acabar com todos eles. Roy usou Gyarados e outro Pidgeot depois de Dragonite, mas nenhum deles teve coragem de sequer arranhar Slowemperor. A multidão ficou tão chocada com a reviravolta dos acontecimentos que nem percebeu que Slowemperor era um Pokémon completamente novo que eles nunca tinham visto. Nem Roy percebeu. Axel tinha um sorriso no rosto. Red havia dito a ele para esmagar os líderes de ginásio da região de Johto e ele pensou que tinha feito um bom trabalho. Axel não queria humilhar Roy, mas o comportamento de Roy o irritou de uma forma ruim. Roy queria fama e reputação e também era muito ganancioso. Ele também era arrogante e pensava que os outros estavam abaixo dele. Axel deu a ele um cartão com seus dados bancários e disse: transfira-me o valor neste número bancário. Estarei esperando. Agora, vejo que você não está me acompanhando. Mais um exemplo de um bom líder de ginásio. Então vou me desculpar, disse Axel e então saiu do estádio enquanto todos olhavam para Axel. Assim que ele saiu do prédio, ele foi cercado por vários repórteres. Senhor Axel, por favor, me diga por que você foi tão rude com o líder do ginásio. Senhor Axel, é assim que os treinadores de canto agem? Senhor Axel, você pode me dar um momento do seu tempo? Axel podia ver que a maioria dos repórteres era da região de Johto, mas havia alguns repórteres que estavam na região de canto também. Um deles era da cidade de Akone. Sim, sua cidade. Ele não sabia de onde esse repórter tirou a informação de que ele estava lutando aqui. O nome do canal deles era Akone Times. Era uma TV local. Axel olhou para todos eles e então disse para ficarem quietos porque ele não estava ouvindo nada. Por favor, pergunte uma coisa de cada vez. Silêncio. Eu só vou responder a uma pergunta. Disse Axel, começou a olhar para o repórter e apontou para o repórter do Akone Times. Sim, você pode perguntar. Senhor, parece que o líder do ginásio e você não têm um bom relacionamento. Há alguma coisa escondida que não sabemos? Axel escolheu essa pessoa porque ela era da cidade dele, então ele pensou que a pessoa faria uma pergunta favorável, e ele não decepcionou. Ele fez uma pergunta neutra, mas Axel estava bem com isso. Ouvi de uma fonte interna que os treinadores da região de canto não são bem tratados na região de Johto. Não acreditei no começo, mas me provaram que estava errado. Quando os treinadores estão esperando na sala de espera, para o início da batalha de ginásio, é costume que o líder do ginásio venha até a sala de espera e se apresente. Mas ele não fez isso. Tenho que esperar 1 hora sem fazer nada. O dever do líder de ginásio não é lutar contra os treinadores em uma batalha real para vencer e se exibir. O dever do líder de ginásio é verificar se o treinador é capaz. Isso está escrito na lei. Mas Roy fez o oposto. Se o líder de ginásio fica impressionado com o desempenho do treinador, ela também pode dar ao treinador alguns benefícios como dinheiro e recursos. Acho que fiz muito para impressioná-lo, mas ele não fez nada disso. Ele começou a dizer que os treinadores de canto eram lixo. Então tenho que provar que ele está errado. Senhor, isso significa que todos os líderes de ginásio da região de Johto agirão assim com os treinadores da região de canto? Não sei porque não os conheço. Pergunta final. É seguro para o treinador da região de canto vir para a região de Johto? Sem comentários. Depois de dizer isso, o guarda o ajudou a sair da multidão de repórteres. Axel pensou que Roy teve o que merecia. Ele foi para o quarto do hotel e pediu comida. Depois foi tratar seus Pokémons no centro Pokémon. Já era tarde quando ele saiu do centro Pokémon. Primeape precisava de um tempo para descansar e Axel foi instruído a buscá-lo à noite. Depois de uma batalha tão emocionante, Axel não conseguia ficar sentado no quarto de hotel sozinho. No entanto, ele não tinha nada para fazer agora. Ele não queria treinar agora e não queria ir às compras. Então, ele estava ficando entediado. Ele decidiu ir até a associação da liga e ver se havia alguma missão interessante. Dinheiro não o atraía agora. Foi por isso que ele parou de fazer essas missões há muito tempo. No entanto, quando você tem um Pokémon de classificação Rei, você pode ter acesso a algumas missões interessantes na associação da liga e nem todas elas recompensam dinheiro. Algumas delas também recompensam alguns recursos interessantes. Olá, bem-vindos à associação da liga. Como posso ajudá-los? Perguntou a recepcionista. Estou aqui para cumprir algumas missões. Você pode me mostrar sua classificação para que eu possa lhe dar missões apropriadas? Bem, aqui está a questão. Já faz algum tempo desde que aceitei a missão aqui e meus Pokémons foram melhorados um pouco. Qual é o nível mais alto de Pokémon que você tem? Um Pokémon de nível 13 classificação Rei. Sério? Senhor, se isso for verdade, então primeiro temos que ver seus Pokémons e determinar suas classificações. Não podemos melhorar sua classificação apenas com base em suas palavras. Eu entendo. Siga-me, disse a recepcionista e então Axel foi levado para um grande campo de treinamento. Senhor, você pode mostrar todo o seu grupo de Pokémons aqui. Axel então enviou 4 Pokémons de rank Rei.
Um deles era Sloventeror. Ele não mostrou Shedinja, Charizard e Alakazam. Essas eram suas cartas de trunfo. Quando a recepcionista olhou para o cartão POC de Axel para mais informações, ela congelou. Este era o famoso treinador que havia desafiado recentemente o líder do ginásio e havia vencido. Ela se tornou extremamente educada depois de ver a identidade de Axel. Senhor, sua classificação foi atualizada para a classificação S sendo um membro de classificação S. Você não precisa visitar a associação da liga fisicamente para ver as missões. Você pode fazer isso de sua casa também. Nós damos um código de acesso e você pode inseri-lo em nosso site para obter mais informações. Ela então deu a ele um envelope dizendo que a senha estava aqui dentro. Essa era uma maneira sofisticada de fazer as coisas e Axel ficou feliz com isso. Ele pensou em ir para casa e apenas dar uma olhada na internet. Hoje ele queria tirar um dia de folga também. Ele decidiu assistir alguns filmes com seus pokémons. Pidgeot adorava ver filmes e já vinha dizendo para Axel ver um há algum tempo. Primeiro, ele começou a olhar as missões da Associação da Liga. O site era bem fácil de navegar. Havia missões de todo mundo. Ele selecionou apenas a região de Johto por enquanto. Então ele selecionou aquelas missões que davam recursos, itens ou conexões. Todas as missões eram recompensadas além de dinheiro. Ele já tinha recebido 1 bilhão de POC dólares de ROI. Ele não queria ganhar dinheiro agora. Algumas missões estavam relacionadas à exploração de ilhas desconhecidas e algumas delas eram para investigar os esconderijos de uma das organizações criminosas, a Envy. Agora, isso era interessante. Ele já havia conhecido membros da Greed e agora havia Envy? Ele também tinha ouvido falar sobre a Pride, que operava na região de Kanto. Ele queria saber mais sobre isso, então fez uma busca rápida, mas não havia nada sobre essas coisas. A missão relacionada a descobrir a possível localização de Envy era interessante, e era por causa da recompensa. A recompensa era um dos recursos que tornaria os dentes de Feraligatro fortes, afiados e mortais. Este era um item premium e apenas a família Toise produzia tal item. Não foi encontrado em nenhum outro lugar. A missão disse que um grupo de 5 treinadores poderia aceitar esta missão. Antes de aceitar a missão, ele tinha que saber o quão poderosas essas organizações criminosas eram. Então, ele ligou para Red, mas Red não atendeu o telefone. Então ele ligou para Blue e felizmente ele atendeu. Ei, Axel, quanto tempo? É Blue, já faz um bom tempo. O que você está fazendo agora? Ah, estou de férias agora com minha família. A expedição para lugares desconhecidos é muito perigosa. Estou pensando em dar uma pausa. É bom ouvir isso. A propósito, por que você está tão focado nessas expedições? Ah, você não sabe? Eu sou o CEO da Associação de Exploradores. O quê? Sério? Como é que eu não sabia disso até agora? Bem, eu não sou exibido como Red Hill Blue. Então, quão boa é sua organização? Quero dizer, eu me encontrei com eles e tive uma missão com eles. Mas quão grande ela é? Toda a região parece ter sua própria associação Explorer. Também formamos uma na região de Kanto e eu sou o líder dela. Posso dizer que somos bem grandes e também poderosos. Então, você é o almirante da frota da Associação dos Exploradores. Eu sou isso. A Associação Explorer também tinha patentes. Havia 12 patentes no total e Fleet Admiral era a patente final. Então, por que você me ligou? Precisa de alguma coisa? Sim, estou pensando em pegar uma missão da Associação da Liga e encontrei uma para cuidar do esconderijo da Envy. Só quero perguntar, quão poderosos eles são? Oh, eu não tenho todos os detalhes como Red sobre isso. Red é aquele que está interessado em capturar criminosos. Mas o que eu posso dizer é que eles são bem fortes. Existem 7 grandes organizações criminosas que surgiram. Orgulho, ganância, inveja, gula, luxúria, ira e preguiça. Você pode ter ouvido falar delas, mas o que você pode não saber é que todas elas são parte da organização de uma única grande organização. O nome da organização é chamado de 7 pecados capitais. Bastante poético, não é? Então, é seguro eu aceitar essa missão? Não acho que seja seguro. Agora você é um treinador poderoso e a missão pode ser fácil para você. Mas se o líder da organização estiver presente lá, então você está frito. Se você quiser aceitar a missão, então sugiro que tenha alguns amigos capazes ao seu lado. Oh, obrigado pela contribuição. Onde está Red agora? Não consegui contatá-lo. Ah, não sei. Acho que ele está ocupado com Ash. Eles conversaram por algum tempo e então Axel desligou o telefone. Agora ele não sabia o que fazer. A missão não era tão fácil quanto Blue. Ele começou a fazer algumas pesquisas e já era tarde da noite. Então, ele pediu comida para si e seus pokémons, comeu e foi dormir. Talvez ele encontrasse algo interessante amanhã. 5 da manhã, manhã seguinte. Tring, 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 Kachak em português. Olá, é o Axel. O que diabos você fez? Capítulo 616. 5 da manhã, manhã seguinte. Tring, 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 tring. Axel dormiu até tarde ontem à noite, então ele ainda não tinha acordado. Ele abriu os olhos com dificuldade, acendeu a luz e pegou o telefone. Ele nem se preocupou em ver quem era. Olá, é o Axel. O que diabos você fez? O som foi tão repentino que Axel sentou-se na cama. O quê? O que aconteceu? Perguntou Axel. O que você fez com Roy? Bem, eu fiz o que você pediu. Eu o esmaguei. Eu disse para você esmagá-lo na batalha, não em seu estado mental. Red, o que você está dizendo? Eu não entendo. Basta ler o jornal da região de Kanto e da região de Johto. Vocês estão em todas as notícias. Ok, me dê só 5 minutos. Não, tire 1 hora. Você vai precisar, disse Red e desligou o telefone. Red parecia irritado por algum motivo e Axel não sabia o que era. Ele olhou para o telefone e havia um monte de notificações. A primeira notificação era do Akone Teams. Alguém tinha enviado uma mensagem e o link para ele. Axel abriu o link e ele foi para a página do Akone Teams.
Lá na primeira página estava o rosto dele e o rosto de Roy. As notícias eram assim: o comportamento ultrajante de Roy Faulkner em relação a Axel Blaze. Ontem às 9 da manhã, nosso herói Axel Blaze teve uma batalha de ginásio contra o líder de ginásio de Violet City, Roy Faulkner, da região de Johto. Obviamente Axel venceu a batalha com facilidade, mas o comportamento de Roy em relação a Axel foi questionável. De acordo com Axel, é costume que os líderes de ginásio se apresentem na sala de espera. Roy não fez isso. Roy também começou a dizer em voz alta que não estava falando sério na batalha. Por isso estava perdendo quando perdeu 2 de seus Pokémon enquanto Axel perdeu apenas um deles. Ele também começou a dizer que os treinadores de canto são lixo. Para salvar a cara dos treinadores de canto, Axel disse que poderia batalhar com quaisquer 3 de seus Pokémons com seu único Pokémon e ele o fez. Roy concordou e Axel venceu. O dever do líder de ginásio é verificar se os treinadores são capazes. Não é lutar contra os treinadores com força total e se exibir. No entanto, Roy sentiu que não deveria seguir essa regra ao lutar contra Axel. Axel é um treinador famoso da região de canto. Isso foi uma jogada de RP do lado de Roy para fazer Axel parecer ruim? Ou é assim que os treinadores de canto são tratados na região de Johto? Se treinadores famosos como Axel podem ser alvos dessa forma, o que dizer dos treinadores normais de canto que querem participar da batalha de ginásio na região de Johto? Era uma notícia de página inteira na primeira página. Quase todos os canais de notícias estavam dizendo a mesma coisa e esta era a notícia de primeira página de cada um deles. Ele também assistiu às notícias do Canto Times, pois este era um dos canais de notícias mais populares da região de canto. O título e a notícia eram assim: saia da região de Johto. Na batalha de ginásio de ontem entre Axel Blaze, o sucessor do mestre Pokémon, e Roy Faulkner, o líder de ginásio da região de Johto, Axel Blaze foi humilhado. Por quê? Porque ele era da região de canto. Roy Faulkner começou a tratar Axel de forma rude, algo que não se esperaria do prestigiado líder de ginásio. Ele começou a dizer que os treinadores de canto eram lixo e que não deveriam ser permitidos na região de Johto. Ele também começou a dizer que não estava falando sério nessa luta e que era por isso que estava perdendo. Para salvar a reputação do treinador de canto, Axel fez uma afirmação ousada dizendo que poderia derrotar Roy com apenas um de seus Pokémon, enquanto Roy poderia usar 3 Pokémon de classificação rara, de acordo com as regras do ginásio. E adivinha? Ele venceu. Mas isso fez Roy ficar quieto? Não. Quando Axel pegou um Pokémon bem mais forte, Roy começou a dizer que isso não era permitido quando ele mesmo concordou com as regras alguns segundos antes. No geral, Axel não foi tratado como um treinador naquele estádio ginásio, e isso só aconteceu porque ele era um treinador da região de canto. Isso levanta a questão: todos os treinadores de outras regiões são tratados assim na região de Johto? Não sabemos, mas se treinadores famosos como Axel pudessem ser tratados assim quando isso pode ser bem possível. No entanto, ficamos curiosos. Por que o líder de ginásio está tratando um treinador assim? Fizemos algumas pesquisas e descobrimos que a região de canto comprou algumas terras da região de Johto recentemente e Koga, nosso líder de ginásio do tipo veneno, também é a Elite 4 da região de Johto. Agora, se razões tão mesquinhas quanto essas são suficientes para que os líderes de ginásio da região de Johto sejam racistas com os treinadores normais de canto que não têm ideia ou envolvimento nisso, então não é seguro para os treinadores da região de canto ou quaisquer treinadores de outra região irem para lá. Axel é um treinador famoso e também tem o apoio do mestre Pokémon. Então, eles podem não ter o poder de afetá-lo, mas e os treinadores normais de canto? Portanto, sugerimos que os treinadores não vão para a região de Johto. A notícia era louca. Ele não sabia que poderia ter tal efeito. Quase todos os canais de notícias da região de canto estavam dizendo que a região de Johto não era segura para ir. Alguns deles estavam até dizendo que Roy e os líderes do ginásio iriam se desculpar publicamente com Axel Blaze por seu mau comportamento. Ele então olhou para os canais de notícias da região de Johto. As notícias da região de Johto eram complicadas. Alguns deles estavam dizendo que Axel era o cara que foi rude com o líder do ginásio e que os treinadores de canto não são ensinados a se comportar corretamente. Enquanto alguns deles eram neutros e alguns estavam ficando do lado de Axel. Alguns deles até disseram que Axel deveria verificar como ele fala com o líder de ginásio. Um líder de ginásio merece respeito. Depois, havia vídeos da batalha de Axel e Roy. Alguns deles foram cortados para fazê-lo parecer melhor. Alguns deles foram cortados para fazer Roy parecer melhor. Mas havia um vídeo completo onde ele luta contra Roy e então havia a entrevista. Ele clicou nela. Ele não olhou para o vídeo, mas foi diretamente para a seção de comentários. Hagan, não é assim que se fala com o líder do ginásio. Axel foi quem falou mal. Gary, não, você está errado. Um líder de ginásio deveria ser aquele que verifica se Axel é um treinador capaz. Ele não fez isso. Ele apenas disse que poderia derrotá-lo e isso pegou. Houve vários comentários como esse, mas o comentário que foi fixado e teve mais visualizações e respostas foi assim: Oggi, parece que a maioria de vocês está confusa, então deixe-me dizer algo. Eu sou da região de Sinnoh e tenho 5 emblemas agora. Então eu conheço a experiência. Axel disse que o líder do ginásio não se apresentou na sala de espera e isso o deixou bravo. Se isso for verdade, então o líder do ginásio está errado. É costume que o líder do ginásio venha até a sala de espera e o apresente. Há muitos treinadores que desafiam o ginásio pela primeira vez. A introdução ajuda muito e nos acalma. O líder do ginásio também pergunta o quão bons são nossos Pokémons e como os estamos treinando. Eles também dão conselhos sobre isso. No entanto, Axel é diferente.
Ele não é famoso apenas porque é o sucessor do mestre Pokémon. Ele é famoso porque é um treinador poderoso. A maioria de vocês pode não saber, mas leva muito tempo e trabalho duro para classificar seus Pokémons para o nível Rei e Axel tem um Pokémon nível 3 de nível Rei. Um Pokémon que ainda é desconhecido neste mundo. Parece que ele o encontrou de alguma forma ou evoluiu de forma diferente. Isso merece respeito. Os Pokémons de Rank King são tão raros que os líderes de ginásio podem ter apenas alguns deles. Posso dizer com certeza que se Axel lutasse contra Roy sem regras e se Roy usasse seus melhores Pokémons também, Roy poderia perder. Rank King de nível 3 não é brincadeira. Então, mesmo que estejamos presos às regras de obter um distintivo de ginásio, Roy deveria ter sido mais respeitoso com Axel, porque ele o havia conquistado. Essa foi uma boa resposta. Axel se perguntou quem era esse treinador. Ele tinha uma boa cabeça sobre os ombros. Como a resposta foi tão boa, ele foi em frente e comentou dizendo, parece que alguém sabe o que está acontecendo. Essa resposta ficou muito mais famosa e Obje rapidamente se tornou uma sensação. As coisas estavam ficando selvagens e agora Axel estava pensando em como ele sairia desse hotel e viveria uma vida normal. Ele ligou para Red depois de ler todas essas coisas. Então, você leu tudo? Sim, como as coisas chegaram a esse ponto? Perguntou Axel. É assim que a mídia trabalha, Axel. Não estamos prontos para tomar a região de Johto agora e isso é problemático. O que Ok disse sobre isso? Oh, ele está muito feliz. Ele está dizendo que você merece ser seu sucessor. Realmente. Sim, aquele velho é louco. Axel, fique quieto por um tempo. Pode haver algumas forças que podem agir contra você, disse Red. Sim, vou manter isso em mente. O que você está planejando fazer agora? Bem, eu estava pensando em conhecer Latias agora. Acho que estou pronta. Se você quer chegar lá, contrate uma equipe. Não vá sozinho. Sim, mas como faço isso? Bem, você pode falar com Blue sobre isso. Sim, é uma boa ideia. Eu farei isso. Bom, estou indo agora. Tenho muito trabalho a fazer. Sim, tome cuidado. Axel foi ao site da Associação da Liga dizendo que aceitaria a missão, mas precisava de uma boa equipe para isso. Se ele tivesse uma boa resposta até amanhã, Axel pensou em ir nessa missão, mas se não conseguisse, iria para aquela ilha. Parece que você está realmente em uma situação difícil agora, disse Shedinja. Sim, eu simplesmente não consigo acreditar que uma coisa dessas possa acontecer, suspirou Axel. Tring, 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 tring. Ele olhou para o telefone. Era uma ligação de casa. Ele não queria atender o telefone agora, mas não tinha escolha. Axel, o que está acontecendo? Você está seguro? Perguntou seu pai com uma voz preocupada. Sim, eu sou. Por que eu estaria em apuros? A propósito, eu ganhei o distintivo de ginásio, disse Axel. Sim, sabemos disso. Você está em todos os noticiários. O que vai fazer agora? Quer voltar para casa? Não, vou pensar em algo. Não sei o que vou fazer. Espere, sua mãe quer falar com você, disse o pai e passou o telefone para a mãe. Axel, você foi rude com aquele velho. Eu não te ensinei a ser tão rude, disse sua mãe. Mas mãe, ele mereceu. Foi ele quem começou. Mas ele é um homem velho. Você deveria respeitar os mais velhos. Sua mãe começou a dar um grande sermão sobre como ele estava ficando do lado de fora, então ele tinha esquecido as regras da casa. De acordo com sua mãe, Axel não deveria ser rude com os mais velhos. Isso não fazia sentido para ele, mas ele apenas ouvia enquanto era repreendido por sua mãe. Capítulo 617. Legal. Ai, isso dói. Que diabos você está fazendo? O que diabos você estava fazendo? Você criou um problema para todos nós. Pierce, não comece uma briga. Precisamos discutir como sair dessa situação. Sim, senhor. Mas o que vamos fazer? As coisas já estão saindo do controle. Eu sei. Agora você pode me dizer, Roy, por que você fez uma coisa tão estúpida? Esta foi uma reunião de alto nível de líderes de ginásio, Elite 4 e campeão da região de Johto. O atual campeão da região de Johto era Dani. Ele era um treinador muito poderoso e um casal de Pokémons de nível campeão. No momento, eles estavam falando sobre o fiasco da mídia que Axel e Roy causaram. Sir Dani, aquele sujeito realmente me deixou bravo. Ele tinha o hábito de me irritar. Pensei em humilhá-lo e mostrar-lhe o lugar dele. Mas o oposto aconteceu. Como você não sabia que ele tinha um Pokémon de nível 3 de classificação Rei que estava registrado na região de Johto? Senhor, se isso for verdade, então algo ruim pode acontecer. O que você quer dizer, Chunk? Pode explicar? Senhor, se Axel realmente quiser, então ele poderia começar a desafiar diretamente o ginásio da nossa região e dentro de algumas semanas, ele poderia obter todos os 8 emblemas de ginásio com aquele Pokémon de nível 3 de classificação Rei. De acordo com as regras, até mesmo o 8º líder de ginásio poderia usar apenas Pokémon de classificação Pseudo-Rei. Se Axel realmente pensasse em fazer isso, então nossa reputação cairia muito mais. Isso é verdade, mas não acho que Axel vá fazer uma coisa dessas, disse Roy. O que você quer dizer, Roy? Batalhas em ginásio são uma das poucas maneiras de criar um Pokémon poderoso. A pressão e o timing dos comandos só poderiam ser treinados em lugares como batalhas de ginásio. Axel sabe disso. É por isso que ele não usou aquele Pokémon de nível 3 de classificação Rei no começo da batalha. Odeio esse cara, mas Axel é um treinador competente e não faria uma coisa dessas, respondeu Roy. Essa é uma boa resposta, mas isso é um grande se. Se um de nós agisse como Roy, então enfrentaríamos a ira de um garoto de 16 anos. Estou começando a odiar esse garoto, comentou Pierce. Viu? Agora você entende por que eu fiz isso, disse Roy. Calha a boca, suas ações são a razão pela qual estamos tendo essa reunião em primeiro lugar. Chega. Essa não é a única coisa que estamos aqui para discutir. De agora em diante, você deve agir bem quando estiver diante daquele garoto. Aquele garoto é famoso e tem o poder de irritar a mídia. A partir de agora, não queremos fazer isso.
Agora, falando sobre Kanto, quais foram os impactos que as notícias causaram? Senhor, o impacto não é tão bom. No começo, o Kanto News e o Johto News estavam apenas contando seu próprio lado da história. Kanto ficou do lado de Axel e Johto também ficou do lado de Roy. No entanto, quando o vídeo começou a aparecer, ele tomou um rumo drástico. Quase 20% dos voos foram cancelados para amanhã. As vendas de leite da Whitney também devem cair na mesma quantidade. Houve outras coisas também. No geral, estamos sofrendo muito. Droga. Se tal coisa acontecer, então poderemos ter que vender toda a região de Johto para outras regiões. Kanto vai voltar mordendo, disse Dani. Agora, todos eles estavam olhando para Roy com expressões de raiva. Roy não sabia o que fazer. Senhor, acho que deveríamos demitir Roy como líder de ginásio? Você ousa dizer uma coisa dessas? Rugiu Roy. Calem a boca, todos vocês. Agora não é hora de lutar entre nós. Mesmo se eu demitir Roy, quem seria o líder de ginásio da região de Johto? Existe alguém capaz? Ninguém tinha uma boa resposta para isso. Clair, como é que seu irmão começou a jornada da região de Kanto? Ele não poderia ter vindo da região de Johto e apoiado a região de Johto? Não traga o nome do meu irmão nisso. Ele faz o que quer e eu o apoiarei totalmente. Ele não precisa assumir toda a responsabilidade por esta região. Ele é uma criança e não acho que lhe demos qualquer ajuda. Então por que ele faria qualquer coisa conosco? Vamos deixar Lance fora disso. Só quero saber por que não temos bons talentos nesta geração. Clair, podemos fazer algo sobre isso? Bem, se queremos ter um bom talento, acho que devemos investir neles. Não fizemos nenhum investimento em jovens talentos. Então, naturalmente, não temos nenhum deles. A região de Johto tem enfrentado muitos problemas financeiros ultimamente. Começou com pequenas fraudes e roubos. Então começou a ficar maior e outros começaram a perder o respeito e a confiança na região de Johto. Depois disso, o campeão anterior renunciou e Dani assumiu. No entanto, ele assumiu no pior momento possível. O negócio de Whitney era a única coisa que mantinha Johto vivo. No entanto, como o negócio poderia levar o queimado de toda a região? Foi por isso que Johto teve que vender algumas ilhas para a região de Kanto, e agora eles estavam enfrentando um problema tão grande. Alguém pode me dizer o motivo pelo qual estamos enfrentando esse problema? Perguntou Dani, mas ninguém respondeu. Ok, se nenhum de vocês quer falar, então deixe-me dizer. Começamos a perder a confiança e o respeito. Devido ao incidente anterior, as pessoas estão cautelosas conosco e não querem fazer negócios conosco. Se começar a piorar, podemos perder esta região e não vou deixar isso acontecer durante meu tempo. Então o que você propõe que façamos? Perguntou Clair. Começaremos com coisas simples. Primeiro vamos dispensar muitos funcionários do governo. Senhor, nós somos os governantes desta região. Não temos esse poder. Oh, não se preocupe, eu cuido disso. Então vamos dispensar muitos dos nossos funcionários. Que tipo de funcionários? Muitos tipos. Aqueles que estão roubando dinheiro de nós e são corruptos. Aqueles que são velhos demais para seus empregos e ainda estão sentados lá devido à sua experiência. Pediremos que se tornem consultores, mas não mais do que isso. Aqueles que são de outras regiões. Não quero ser muito duro com isso. Então, me dê a lista e selecionarei aqueles que não estão fazendo bem para nós. 4 e finalmente espiões. Senhor, seriam muitos funcionários, e onde contratarão seus substitutos? Senhor, também haverá outro problema com isso. Agora mesmo, Axel apareceu nas notícias e todos estão nos observando. Se começarmos a demitir pessoas assim, o mundo pensará que Axel estava certo e que nosso pessoal não está fazendo seu trabalho. Isso pode nos afetar ainda mais. Eu sei que isso vai acontecer, mas não podemos esperar. Estávamos errados. Roy estava errado sobre isso. Eu sei que começaremos a sofrer um pouco de chicotada preta, mas seria apenas por um curto prazo. Teremos que sangrar se quisermos sobreviver, disse Dani. Nenhum deles tinha qualquer refutação para isso. No entanto, nenhum deles tinha qualquer ideia de que este seria um dos momentos históricos que salvaram e quase destruíram a região de Johto. Red disse a Axel para ficar em seu próprio quarto o dia todo. As notícias eram quentes e ele poderia estar em apuros lá fora. Axel ordenou a comida para seu quarto, mas ele não conseguiu alimentar todos os seus pokémons. Seu quarto era muito pequeno para alguns dos pokémons altos e ele teve que ir ao saguão e à área de alimentação dos pokémons para alimentá-los. No entanto, ele não conseguiu derrotar Slovenperor. Slovenperor era muito perceptível. Depois de comer, ele ligou para Blue sobre a expedição. Ei, Axel, você conversou com o Red? Sim, eu fiz. Ele parecia muito bravo. Bem, você vai agitar toda a região. Então, isso é esperado. Então, por que você está me ligando? Tenho 2 perguntas a fazer, pois Red está muito bravo para responder a qualquer uma delas. Ok, continue. Primeiramente, qual ginásio você acha que eu deveria desafiar em seguida? Oh, você está planejando ir para o segundo ginásio agora mesmo? Eu não sugiro que você faça isso. Seu Pokémon ainda precisa de alguma experiência e você está muito quente nas notícias. Isso pode não acabar sendo bom. Oh, não se preocupe. Vou desafiar um depois de 1 mês ou 2. Eu estava pensando em falar sobre o ginásio da cidade de Goldenrod. Acho isso interessante. Cidade Vara de Ouro Din é o segundo ginásio mais forte da região de Johto. É muito especial. No entanto, acho que você precisará de algum tempo para desafiá-lo. Seus pokémons não têm uma boa quantidade de experiência. Você pode perder e agora não pode perder. O que você quer dizer? Bem, você fez uma grande façanha e se você for e perder a próxima batalha de ginásio, você será humilhado. Então, de agora em diante você não pode perder nenhuma batalha de ginásio na região de Johto. Se você fizer isso, a mídia se voltará contra você.
Droga, não consigo ter um descanso, consigo? Bem, essa é a maldição de ser famoso. Eu também odiava isso. Eu sugiro que você desafie aquele ginásio depois que seu Pokémon atingir o nível elemental. Seu Pokémon ainda precisa de alguma experiência. No entanto, lembre-se, não desafie o ginásio da cidade de Goldenrod e o ginásio da cidade de Espinheiro Negro como seus 2 ginásios finais. Eles não são como Kent e não vão se segurar. Você pode perder essa batalha de ginásio. Vou manter isso em mente. Agora, qual é a outra pergunta? Você deve saber que uma vez eu fui para uma ilha desconhecida com Lance e também ocupei uma parte da terra daquela ilha. Quero ir lá novamente e posso precisar da ajuda da sua equipe. Oh, você quer dizer aquela ilha? Claro, eu lembro. Mas por que você precisa da ajuda da equipe de expedição? Você é forte o suficiente para ir lá sozinho agora. Tenho a sensação de que o lugar que escolhi está cheio de perigos. Só quero estar seguro. Ok, se você pensa assim. Mas isso vai custar caro. A equipe de expedição não iria com você a menos que você pagasse uma boa quantia. Quanto custaria? Depende de quão poderosa você realmente quer ser a equipe e também de quanto tempo você tem para passar lá. Cerca de 1 mês e preciso de alguém que tenha pelo menos um Pokémon de nível 3 com classificação Rei. Ah, isso é interessante. Agora, vamos falar sobre o preço, disse Blue com um sorriso maligno. Capítulo 618. 1 bilhão de Pokédólares. Blue, isso é muito, gritou Axel ao telefone. Não, não é. Se você quiser um time inteiro, então haveria pelo menos 5 pessoas que estariam com você. O líder teria um Pokémon de nível 3 de rank Rei e todos eles teriam que passar pelo menos 1 mês com você naquela ilha. Blue, você não pode diminuir um pouco? Perguntou Axel. Axel tinha acabado de ganhar 1 bilhão de Pokédólares e não queria perdê-los. Desculpe, Axel, mas não posso. Se eu começar a baixá-lo, ele sairá do meu bolso. Eles negociaram por algum tempo, mas Blue não quis baixar o preço, então Axel teve que ceder. Ok, tudo bem, eu concordo. Ótimo, quando você quer o time? Só me dê um dia. Talvez eu consiga depois de alguns dias ou depois de meio mês. Ok, vou esperar pelas boas notícias, disse Blue e desligou o telefone. Axel sabia que Latias estava vivendo lá em sua terra. Agora, Latias o conheceu e foi muito amigável. Ele se conheceu se transformando em uma garota, mas Axel tinha que ter certeza de que ele estava seguro. Aquele era um Pokémon lendário e se algo acontecesse lá, ele não tinha como escapar. Axel disse a Blue que queria alguém que pudesse teletransportá-lo e salvá-lo em seu momento de necessidade. Blue sugeriu que tinha uma equipe que poderia fazer isso. Então, Axel o contratou. Agora, ele iria esperar pela missão até o fim do dia e então tomar sua decisão. Disseram para ele ficar no hotel por enquanto, mas Axel se sentiu muito entediado fazendo isso. Ele decidiu tomar um pouco de ar fresco. Ele tinha seus Pokémons para proteger, então não precisava se preocupar com isso. Como estava livre, ele decidiu ligar para Hector para atualizações. No entanto, antes que pudesse apertar o botão da chamada, Hector ligou para si mesmo. Isso foi uma surpresa. Sim, Hector, alguma novidade? Sim, senhor. Temos ótimas notícias. Cada membro da nossa equipe tem um Pokémon de classificação Pseudo-Rei agora. Agora podemos registrar nossa equipe como mercenários, disse Hector com uma voz feliz. Foi uma notícia muito boa. No entanto, eles teriam que ir para a cidade da Liga Canto para fazer isso. Senhor, você é o líder do mercenário. Você teria que estar lá. Insistiu Hector. Ok, entendi. Mas agora estou ocupado. Só me dê alguns dias. Não se preocupe, senhor. Esperamos muito tempo por isso, então podemos esperar mais alguns dias. É bom ouvir isso. Você tem algum problema financeiro? Não, senhor. Estamos bem em dinheiro agora. Nossa maré recente nos ajudou muito e estamos fazendo muitas missões da Associação da Liga, então temos dinheiro excedente. Isso é bom. Se precisar de alguma coisa, peça-me. Eles conversaram um pouco sobre o time e então Axel desligou o telefone. Após o telefonema, Axel quis esticar as pernas. Embora Red o tivesse avisado para não sair, ele decidiu apenas andar pelo lugar. A tarde inteira foi sem novidades. Axel estava tão acostumado a ter um dia produtivo que não ter um me deixou desconfortável. Bem, assim é a vida. Devo apreciar tudo, pensou Axel. Axel então começou a pensar em Kate. Ela era a única de quem ele gostava, mas durante seu tempo de necessidade, ela foi embora, o que o deixou muito bravo. No entanto, Lance também estava certo. Ele nem mesmo havia expressado sentimentos para ela. Então, ele pensou em dar uma chance a ela. Mas ele não queria estar em um relacionamento tão cedo. Ele tinha muitas coisas para realizar. Entrar em um relacionamento iria atrapalhar isso. Agora, Axel estava começando a odiar esse tempo livre. Se ele não tivesse tempo livre, ele não teria pensado em Kate e não teria se sentido miserável. Ele começou a perceber que essa garota estava tomando uma grande parte do seu cérebro quando ele estava ocioso. Acho que devo chegar a uma conclusão sobre isso. Não posso perder mais tempo com bobagens como essa, pensou Axel. Ele pensou em perguntar diretamente a Kate pelo telefone sobre isso. Poderia ser sim, ou não, mas ele teria uma resposta. No entanto, antes de fazer tal coisa, ele pensou em ligar para Lance sobre isso. Cara, você é louco? Quer dizer, eu entendo que você nunca teve uma namorada antes, mas você é muito ignorante nesses assuntos. O que você quer dizer? As meninas esperam que nos esforcemos mais. Se você só perguntar esse tipo de coisa pelo telefone, nunca vai dar certo. Você vai ter que ir lá pessoalmente e perguntar a ela você mesmo, disse Lance. Não vou perder meu tempo com isso. Imagine se eu fizer todas essas coisas e for rejeitado. Quão embaraçoso seria isso? É melhor ser rejeitado pelo telefone do que pessoalmente. Bem, você tem razão, mas ainda acho que você deveria perguntar a ela pessoalmente, disse Lance. Naei, estou tentando ir nessa missão. Será que você quer? Ah, que tipo de missão?
Axel então contou a Lance sobre Envy, mas parecia que Lance estava um pouco ocupado, então ele disse não. Trim, 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 Kachak. Olá. Oi, Kate. Como vai? Axel. Estou bem. Como você está? Como foi a maré? Correu tudo bem. Fiquei magoado por você não ter ficado para me ajudar. Bem, eu queria te ajudar, mas diferentemente de você, estou vinculada à minha família e tenho que seguir suas instruções, respondeu Kate. Acho que posso te perdoar se você quiser algo para mim. O que é? Quero ir jantar com você e sim, estou te convidando para um encontro. Houve um silêncio por alguns segundos. No entanto, para Axel, isso pareceu horas. Você está realmente me pedindo para sair? Sim, eu senti que deveria ter uma namorada agora e você parece ser a melhor candidata. Você não é muito bom nisso, não é? Não, não estou. Apresse-se e responda. Não estou gostando da espera. Haha, ok. O jantar não vai doer. É uma mudança refrescante para mim também. Quando você virá me encontrar? Tenho uma missão a cumprir. Ligarei quando estiver livre. Obrigado, disse Axel e desligou o telefone. A conversa o estava deixando desconfortável, mas foi bom que ela concordasse também. Axel tinha um sorriso no rosto. Agora ele podia se concentrar no trabalho. Depois de cerca de 5 minutos, Lance ligou novamente. Então ela concordou. Bom para você. O que você vai fazer agora? Quer que eu planeje o encontro? Não, eu mesmo vou pensar nisso, disse Axel. Haha, pelo menos você vai depor. Ok, me ligue quando estiver livre, disse Kate. Para Kate, isso era algo normal. Ela era uma garota muito bonita. Então, ela recebia muitas propostas de muitos garotos. A maioria deles era da família Zar também. No entanto, ela sempre os rejeitava. Alguns deles eram garotos muito bons, com ótima personalidade e boa aparência. Mas ela os rejeitava porque nunca queria ficar com nenhum deles. Ela estava sempre concentrada em sua carreira e todas essas eram distrações. No entanto, Axel era um caso diferente. Ela sabia que Axel estava interessado nela. Ela era uma garota e tinha seus instintos. Ela achou Axel interessante. Ela sabia que Axel era muito sério em sua carreira, mas hoje ele tinha pedido um encontro. Ela queria ver como esse encontro seria. Era por volta da tarde quando Axel recebeu uma notificação da Associação da Liga. Parecia que o time tinha sido criado. Ele foi ao site para dar uma olhada. O time é bom. Eu não esperava que eu tivesse um time tão cedo, disse Axel com um sorriso. Geralmente havia uma equipe de 5 membros. Axel era um deles e ele pediu a outros para preencher a posição. A Associação da Liga fez um bom trabalho e enviou a notificação para outros treinadores também. Vendo que um treinador tão poderoso estava assumindo esse trabalho, outros treinadores concordaram rapidamente. A Associação da Liga então separou os treinadores e apresentou aqueles para Axel que eram mais experientes. Obviamente Axel seria o líder da equipe. Essas eram uma das vantagens de ter pokémons poderosos. Há uma nova condição, disse Axel enquanto rolava a tela para baixo. Esta missão foi dada pela família Gator e as recompensas dos recursos do Totodile também foram dadas pela família Gator. A missão tinha algumas condições e agora uma nova condição foi adicionada de que um membro da família Gator estaria presente para esta missão. O nome do treinador era Gavin. Axel olhou as informações de Gavin e ele tinha 2 pokémons de nível 1 de classificação rei e ele estava por volta dos 20 e poucos anos. Isso significava que Gavin era um treinador talentoso. Axel não tinha nenhum problema com Gavin sendo parte do time. Depois de analisar os pokémons e suas experiências, Axel finalmente escolheu 4 treinadores. Gavin, 2 pokémons de nível 1 de classificação rei, 4 pokémons de nível pseudo-rei Lolita, 1 pokémon de nível 1 de classificação rei, 3 pokémons de nível pseudo-rei, Michael, 6 pokémons de nível pseudo-rei, Zoro, 5 pokémons de nível pseudo-rei. Foi muito difícil encontrar treinadores que tivessem pokémons de rank rei. Axel teve sorte de encontrar 2 deles. Axel ficou satisfeito com os membros da equipe e decidiu concordar com a missão. Axel também afirmou que precisaria de recursos extras se fosse ser o líder desta equipe, o que a família Gator concordou alegremente. Quando temos que ir? Perguntou Shedinja enquanto estava sentado perto de Axel. Amanhã. Nós nos encontraremos na cidade de Garshin amanhã e então a missão começará. Você está pronto, Marcos? Perguntou Axel. Sim, eu nasci pronto. Já faz algum tempo. Eu quero esticar meu corpo também, disse Shedinja com um sorriso. Axel informou a Blue que ele iria para a ilha depois dessa missão. Blue disse para ele ter cuidado e a conversa terminou. Trink, 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 Kachak em português. Olá Frank. O que você está fazendo agora? Perguntou Axel. Axel e Frank começaram a ter um bom relacionamento e agora eram bons amigos. Quando Axel pensou em desafiar este ginásio, Frank de repente lhe disse que queria passar algum tempo com sua família e que voltaria depois de um mês. Axel não teve problemas com isso, mas depois de passar algum tempo em casa, Frank ficou entediado. Estou morrendo de tédio aqui. Posso ir até você? Agora não. Vou pegar uma missão amanhã. Te ligo depois dessa missão. Não se preocupe, acho que vai acabar depois de alguns dias. Depois de conversar por alguns minutos, Axel desligou o telefone e começou a reservar a passagem para Garshin City. Axel então começou a planejar essa missão. Ele era o líder dessa missão, e era uma missão de alto nível. Ele precisava saber cada detalhe da missão, fazer um plano e explicar o plano para a nova equipe. O planejamento foi da tarde até tarde da noite. Axel nem sabia quando adormeceu. Capítulo 619. Shell. Axel. Jim. Ei Marcos, qual é o problema? Perguntou Axel enquanto começava a esfregar os olhos. Ele tinha adormecido na cadeira e nem sabia disso. Já são 5h30 da manhã. Já estamos atrasados para o avião. Devemos nos apressar, disse Shedinja. Você está certo. Obrigado por me acordar.
Você é um salva-vidas, disse Axel. Ele então foi rapidamente tomar banho e se arrumou. Ele nem teve tempo de tomar café da manhã. Ele correu para o aeroporto e felizmente conseguiu pegar seu voo. Garchin City estava a 2 horas de distância de Violet City em voo. Ele deveria chegar lá às 8h30 da manhã e então esperar pelo time no prédio da Associação da Liga. O voo não atrasou e ele entrou na cidade de Garchin. Ele perguntou sobre o prédio da Associação da Liga. O prédio não foi tão difícil de localizar. Ele sempre tinha o mesmo logotipo e na maioria das vezes tinha 2 ou 3 andares. Axel entrou e falou com a recepcionista. Mãe, essa é a missão que estou assumindo. Preciso de uma sala de espera, disse Axel. A recepcionista examinou a missão e ficou atenta. Era uma missão de alto nível e ela tinha que ter cuidado. Ela o levou para uma das salas de espera. A sala tinha uma mesa grande e cadeiras ao redor. Não era uma sala grande. Axel foi instruído a esperar. Senhor, você gostaria de alguma coisa? Sim, só me traga algo quente e que encha. Estou com muita fome. Sim, senhor, eu vou. Não se preocupe, é por conta da casa, disse a garota e saiu do quarto. Os companheiros de equipe de Axel chegariam lá em 1 hora ou mais. Todos eles vinham de lugares diferentes. Alguns deles até pegaram o voo ontem para chegar aqui na hora. Ele começou a revisar os detalhes da missão e as estratégias que havia feito para completá-los. Não se preocupe, Axel, você lidou com batalhas de maré. Esta missão não é nada, disse Shedinja para acalmar Axel. Sim, espero que seja esse o caso. Essas organizações criminosas realmente me deixam nervoso, respondeu Axel. Um tempo atrás, Axel foi sequestrado por uma organização chamada Greed e Axel seria morto. Naquela época, ele não tinha tal aura e poderes psíquicos e seus pokémons foram roubados. Ele era muito vulnerável. Então, ele estava sempre nervoso quando se tratava dessas organizações criminosas. Depois de 1 hora, todos começaram a vir para a sala de espera, um por um. Axel se apresentou aos outros e disse para eles esperarem todos chegarem. O último a vir foi Gavin. Gavin tinha cabelo azul celeste, uma boa altura e um corpo forte. Ele era mais alto que Axel, cerca de 1,80 metros de altura, e tinha um sorriso no rosto. Axel, Rabin falou muito sobre você, disse Gavin e lhe deu um forte aperto de mão. Axel pediu comida para a garçonete e o convidou para a reunião. Agora todos vocês sabem do que se trata realmente a missão. Todos vocês leram os detalhes da reunião enviados pela Associação da Liga? Perguntou Axel. Eu li, mas não em detalhes. Tinha umas 6 páginas, disse Lolita. Eu sou mesmo aqui, disse Zoro. Axel queria dar um tapa na cara de si mesmo. Como eles poderiam concordar com a missão e não ler todos os detalhes? Os detalhes eram longos. Havia uma descrição da organização criminosa e o que se poderia esperar ali. Então vou começar do começo com cada detalhe. Você deve ter ouvido falar sobre algumas organizações criminosas. A Envy é uma delas. De acordo com a investigação da Liga, há 7 organizações semelhantes à Envy. Elas são ganância, inveja, orgulho, luxúria, ira, preguiça e gula. Todas essas organizações criminosas operam em diferentes regiões. Para a região de Johto, é a inveja. Uma coisa interessante sobre essas organizações é que todas elas estão conectadas e há uma grande organização acima de todas elas. O nome dessa organização é 7 Pecados Capitais. Espere, então você quer dizer que durante nossa missão, membros de outras organizações também podem interferir? Essas organizações não gostam de interferir nos negócios dos outros, mas há uma possibilidade disso, respondeu Axel. Droga! Eu deveria ter pedido mais recompensas, disse Zoro. Bem, você deveria ter lido os detalhes primeiro. Deixe-me continuar. A Envy trabalha na região de Johto. Eles têm muitas bases escondidas por toda a região de Johto. Estamos mirando em uma dessas bases. Essa base é uma subbase ou um quartel-general da Envy? Não sabemos. De acordo com os detalhes da investigação, esta não é a sede da Envy, mas não temos 100% de certeza. Foi por isso que pedi treinadores capazes como vocês, disse Axel. Senhor Axel, você tem algum plano de ataque? Perguntou Lolita. Axel está bem. Você não precisa me chamar de senhor. Sim, eu preciso. Como líder de equipe tenho um plano de ataque. Mas primeiro, deixe-me contar os detalhes da missão ou seria melhor se Gavin nos contasse, já que ele é um membro da família Gatra, disse Axel. E todos começaram a olhar para Gavin em busca de mais explicações. Agradeça ao seu Axel. Como uma família iniciante, temos muitos recursos conosco. Esses recursos são fortemente guardados por nossos membros. Um desses recursos são os ovos do Totodile. Aqueles bastardos roubaram um caminhão de ovos do Totodile de nós. Nossa missão é ir até a base deles e então roubá-los de volta, disse Gavin. Gavin parecia bravo quando falava sobre esses ovos. Esses ovos eram o futuro dos jovens treinadores da família Gatra e também uma parte substancial de sua renda futura. No entanto, Envy havia roubado esses ovos. Esse incidente impactou fortemente a família Gatra. Outras famílias iniciantes também começaram a tirar sarro deles. O líder da família Gatra queria que isso fosse resolvido o mais rápido possível. Eu tenho uma pergunta. Esses ovos não são fortemente guardados pelos seus membros? Perguntou Zoro. Sim, eram. Então, como eles conseguiram roubar aqueles ovos? Foi roubado à noite quando havia um mínimo de guardas. Nós encontramos o rastro dele, mas a operação de roubo foi concluída em 3 minutos. Respondeu Gavin. Axel, nós realmente temos a capacidade de roubar aqueles ovos de volta deles? Perguntou Zoro. O que você quer dizer?
Perguntou Gavin. Bem, a família Gator é uma família forte. Eles têm vários treinadores que têm pokémons de rank rei. Então, se esses caras da Envy puderam roubar deles, então eles não devem ser subestimados. Você disse que havia um caminhão cheio de ovos. Como eles puderam roubar todos eles em 3 minutos? Eles capturaram o caminhão inteiro, tiraram o caminhão da família Gator e nenhum deles percebeu? Se você quer que eu participe dessa missão, precisa me contar todos os detalhes. As recompensas são boas, mas não quero arriscar minha vida por isso, disse Zoro. Todos eles agora estavam olhando para Gavin em busca de respostas. O líder havia dito que a missão deveria ser rápida e veloz. Os detalhes da missão não deveriam ser vazados para outros e ele foi instruído a dar o mínimo de informações possível. No entanto, todos eles agora estavam procurando informações e ele sabia que se não desse, nenhum deles participaria, incluindo Axel. A história foi assim. Ovos de Totodile eram considerados muito valiosos na família Gator. Então, embora a família Gator tivesse muitas filiais por toda a região, havia apenas alguns lugares onde os ovos eram armazenados. Os ovos eram fortemente guardados com sistemas computadorizados caros e vários guardas. Os guardas teriam pelo menos um pseudo-rei de pokémons de classificação e o líder dos guardas teria pokémons de classificação rei. Aquela noite era a noite do aniversário de 1000 anos da família Gator. Foi um grande evento. A maioria dos membros da família tinha ido à festa que não era neste local. Os guardas também estavam muito leves naquela noite. De repente, houve um alarme de que alguém tinha entrado no prédio dos ovos. Os guardas agiram imediatamente e foram prender os intrusos. Como os intrusos já estavam no prédio dos ovos, os guardas não puderam usar força total porque não queriam destruir os ovos. Os intrusos aproveitaram essa vantagem, de alguma forma coletaram cerca de 400 ovos de Totodile e então desapareceram. Os guardas conseguiram ver o uniforme da Envy. Isso foi imediatamente notificado aos outros e eles agiram e começaram a procurá-los. Eles encontraram as direções gerais do alvo, mas como o alvo havia se teletransportado, ficou difícil saber sua localização exata. Demorou alguns dias para que a família Gator soubesse de sua localização e foi aí que a missão entrou em ação. Gavin, a missão é muito perigosa. Se você quer que eu participe dessa missão, então eu vou precisar de mais recompensas, disse Zoro. Todos concordaram com Zoro também. Não se preocupem. Se a missão for bem sucedida, cada um de vocês ganhará um ovo de Totodile adicionalmente, disse Gavin. É bom ouvir isso, mas eu já tenho um Feraligatr comigo. Não preciso do ovo, disse Axel. Estamos cientes disso. Você será compensado por isso. Não se preocupe, será algo bom, disse Gavin. Vou confiar em você nisso, disse Axel e então começou a contar seu plano. Não temos muito tempo. Os membros da Envy não são estúpidos. Eles provavelmente transportarão os ovos para outro local. De acordo com os detalhes da investigação, tal coisa não aconteceu, mas pode acontecer a qualquer momento, disse Axel. Axel, qual é o nosso plano? Nosso plano não é roubar os ovos. Nosso plano é aniquilar totalmente aquela base, disse Axel com uma voz um pouco alta. Aniquilá-los totalmente? Sim, você me ouviu direito. Não temos capacidade para transportar 400 ovos em minutos como eles. Eles devem estar planejando isso há anos. Não temos muito tempo. Já que não conseguimos transportar 400 ovos em alguns minutos como eles, precisamos ter certeza de que os ovos estão lá e seguros. Então, a única possibilidade é destruir a base inteira. Quantos membros há nessa base? De acordo com os detalhes da investigação, há entre 30 e 50 membros naquela base, respondeu Axel. Isso seria um problema. A missão é difícil, quase impossível agora, disse Lolita. Não se preocupe. Você só precisa seguir meus comandos e nós venceremos. Agora, deixe-me contar meu plano. Depois de planejar por algum tempo, eles decidiram agir. Estoque todas as poções, antídotos e todas as coisas que são essenciais. Compre um pouco mais se precisar. Esta missão é fácil, mas temos que ter cuidado, disse Axel. Depois que Axel compartilhou seu plano, outros começaram a perceber que Axel não era apenas um garoto normal de 16 anos. Ele era um líder capaz e um treinador poderoso. Ele merecia ser chamado de líder deste grupo e desta missão. Eles agora têm fé em Axel, e era isso que Axel queria também.